O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022. Eu sou o Caio Belandi, direto do Saui Studio, e este é o podcast lá do B do Rio, número 259, chegando no seu feed antepenúltimo desta temporada do lado B. O time tá aqui completinho, o Fagner Torres e o Daniel Soares do meu lado, a Luara Ramos virtualmente. E vou inverter aqui a ordem tradicional. Vou começar o meu boa noite pelos meninos. Daniel, muita Copa, Daniel? Boa noite. Tanto quanto possível, né? A gente trabalha, eu tenho família, né? Tem criança para levar na escola, na natação e tal. Mas, tanto quanto possível, no celular, no cantinho, na mesa de trabalho, no celular, no ônibus, em trânsito, quando em casa, né? Essa semana de terceira rodada é um problema, tem que fazer multitela, né? Hoje eu estava trabalhando com o computador da minha esposa, que estava em presencial num jogo, e a televisão no outro. Aí ela chegou em casa, quis o computador dela no meio do segundo tempo. E aí eu tive que... O computador é dela, né? É, justo. Ela pegou o computador dela e eu fiquei no celular de segunda tela para Japão e Espanha. E depois eu inverti, coloquei o Alemanha e Costa Rica no celular e o Japão e Espanha na TV. Mas é isso, tanta Copa quanto possível, porque depois do dia 18, só daqui a 4 anos. Já vou avisar, né? 3 anos e meio. Agora tá mais curto. Vou avisar logo, né? Vocês viram na descrição aí do episódio, mas de qualquer forma, hoje vai ser bastante Copa aqui. A gente vai falar de jogos, a gente vai falar, enfim, das questões políticas, do fora de campo, de como a gente tá assistindo o jogo, das Copas anteriores. Marrocos e Espanha vai ser o jogo Copa além da Copa das oitavas, por enquanto. Pois é, a gente vai falar sobre essas questões aí daqui a pouquinho. A gente vai também entrar em alguns assuntos que permearam aí o noticiário também. Fagner Torres, boa noite. Boa noite. Eu vou já, inclusive, dar uma dica cultural aqui, já que o Daniel puxou o assunto de Marrocos e Espanha. A ouvinte, que agora está podendo levar uma vida um pouco mais leve, planejar o futuro, ter sonhos, essas coisas que andaram tão fora de moda nos últimos anos aqui no Brasil, agora a gente pode voltar a fazer esse tipo de coisa. Pode sonhar, pode planejar, pode se distrair, pode ver filme, ler livro, pode ver série. Então fica aí a minha recomendação, já que falou de Marrocos e Espanha, o Daniel, assistam a série O Tempo Além das Costuras. Se não me engano, ainda está no Netflix. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, a minha memória, ela não anda tão legal assim. Jamaicana. Não chega a ser jamaicana, mas... Uruguaia. Talvez. Mas eu vou... É isso mesmo. É o Tempo Entre Costuras. É uma série espanhola, produção no Marrocos, e que fala bastante sobre a questão ali da colonização ali de parte de Marrocos, ali da Espanha, até meados do século XX, e mostra, enfim, uma história de uma mulher que foi morar, uma espanhola que foi morar em Marrocos e acabou desempenhando um papel de espiã durante a Guerra Civil Espanhola, enfim. É interessante de assistir para quem planeja um fim de ano mais leve, como é o meu caso, com um pouco de cinema, de literatura, entre outras coisas mais leves. É uma boa dica. Futebol, né? Copa do Mundo, é uma boa dica. E é isso, bom momento, né? Tá sendo bem agradável. Hoje, 1º de dezembro, 31 dias, né? Depois da vitória, da nossa vitória, e faltando 31 dias para posse, né? Então, outro tempo, tempos mais leveza, esperamos nós. Leveza entre o caos. A gente sabe que o caos do cotidiano, ele dificilmente muda, né? Não é só uma mera mudança de governo que vai
acabar 100% com o caos do nosso cotidiano. Infelizmente não é assim que a banda toca, mas já melhora um pouquinho, né? O ar fica menos pesado quando a gente não tem um governo que está declarando guerra contra nós próprios. Então, vamos em frente, a gente vai falar de coisa bacana aqui, enfim, espero que as pessoas gostem e se distraiam. Vai ser um bate-papo com coisas boas, coisas leves, mas também com coisas duras, porque é isso, né? Como o Fagner falou, a realidade se impõe muitas vezes e a gente vive ainda numa sociedade muito violenta, muito que acaba segregando as diferenças, né? A gente tem visto aí uma crescente onda de atentados muito focados principalmente em mulheres, né? Professoras, alunas, dentro de colégios, pessoas brancas, né? Tá tendo um movimento aí muito... A gente vai olhar com muito cuidado e eu vou chamar a Luara para dar uma boa noite para ela, já num tom um pouco mais sério, para a gente debater também esse atentado que a gente viu aí na semana passada em Aracruz, que deixou a gente bastante chocados, né? Mais um, a gente que não perde essa possibilidade de se chocar, né? A gente está sempre se chocando com os atentados e com as mortes estúpidas que acontecem, e por isso que também a gente fala sobre isso, né, Luara? Boa noite. Boa noite, Caio, Fagner, Daniel, pessoal que nos ouve. Hoje a gente já tinha algum tempo, né, Caio, planejado assim fazer ali no meio da Copa, depois dos primeiros jogos, uma roleta um pouco mais livre para poder falar de temas um pouco mais leves também. E a gente nunca imagina que coisas como esse ataque que aconteceu em Aracruz aconteçam, né? E aconteçam tão perto da gente, aconteçam aqui perto de mim. Eu que conheço a região ali de Coqueiral de Aracruz, já frequentei em alguns momentos, e foi absolutamente chocante, como quando na sexta-feira passada, né? Aconteceu esse ataque. E eu acho que assim, acho que nem quero comentar tanto as particularidades desse ataque, assim, mas eu acho que a gente tem que se atentar mais aos padrões. Eu falei que não vou comentar as particularidades, porque ainda está sendo investigado e toda hora surgem fatos novos, né? Aquela coisa que a gente já imagina por se tratar de mais um filho de policial militar. Esse ano já aconteceu uma tentativa de ataque a uma escola em Vitória, uma escola particular em Vitória. O autor também era um adolescente filho de policial militar. Aquele ataque que teve na Bahia, se não me engano, era de um filho de militar, né? E também teve morte. Inclusive, o atentado de Vitória e o da Bahia, parece que os autores se conheciam, tem isso também em matérias registradas. Então, eu estou pegando isso tudo para poder já chegar agora em Aracruz, porque nesses últimos 2 dias também tivemos aí ataques, né, de vandalismo, não houve vítimas, mas na verdade a gente fica tão horrorizado que existem vítimas, né? No caso de Aracruz, não são só as vítimas que faleceram ou que foram, que sofreram, né, fisicamente, mas toda a comunidade também é vítima, porque não tem como você imaginar como é que a gente vai retornar às escolas, como é que os professores vão retornar às escolas. Eu estou falando a gente, eu não sou professora, não sou mais estudante há algum tempo, mas me imagino aí enquanto cidadã. Então, estou elencando tudo isso porque eu acho que a gente precisa se atentar aos padrões. O Caio já comentou, e é isso, assim, até agora, todas as vítimas fatais do ataque Aracruz são mulheres. O atirador, ele planejou para que, né, foi direto à sala dos professores, planejou para que fosse em um momento, né, o ataque acontecesse no momento em que os professores estivessem na sala, ou seja, no momento lá do intervalo. E esse padrão, né, aquela coisa de estar ligado ali a possíveis organizações nazistas, a ideais nazistas. Então a gente tem que falar de supremacismo, a gente tem que falar de incel aí, a gente tem que relatar a questão do masculinismo, que já tem mais de década que as feministas brasileiras relatam esses tipos de ataques em fóruns e tal, e que isso poderia, né, crescer ali. A gente viu desde de Realengo até agora, mas aí as pessoas falam assim, não, mas não dá para politizar, porque aconteceu lá em Realengo também, mas esses ataques se tornaram mais comuns nos últimos tempos e a gente sabe por quê, né? É um discurso que está se legitimando. Então, um negócio que causa muita aflição também, porque eu acho que o Brasil não está preparado para lidar com isso, apesar da gente já ter visto lá de fora, e aí
com a liberação de armas, né, as pessoas falam assim, mas o atirador usou a arma do pai, que é policial. Mas mesmo assim, né, há um discurso de romantização do uso de armas, E como o se pai fosse... tinha duas armas, né? Tinha a arma E falou oficial que e é pessoal, exato, ele tinha uma pessoal também. E toda a cultura exato. de romantização das armas, como Exato. a Luara tá falando. Assim, e eu acho aí, gente, assim, que a gente precisa dar para além das respostas fáceis. O meu medo é que se coloque só, vamos colocar segurança na escola, sabe? É Sim. só 2 vezes mais chance de uma pessoa que não tem uma arma ser atingida. É. É isso que a gente precisa colocar. Não é que não tem que ter segurança, tem que ter segurança também, mas só a segurança armada não vai funcionar. Então, assim, são coisas que a gente, na hora que vai falar, fica até. Parece que vai chegando tanta coisa na cabeça. Aquele dia que a gente conversou lá no grupo, né? Eu fui pensando assim, nem consegui elaborar tudo, porque é muito simbólico que esses ataques aconteçam nas escolas. E nesse caso especificamente, aí eu falei que não ia falar das particularidades, mas eu acho que isso precisa ser ressaltado o tempo todo, é que um ataque direto a professores, professoras principalmente, né? Sempre foram tratadas, são geralmente as professoras que cuidam das escolas, né, tem isso também, e que foram tratadas por este governo como inimigas, né, os professores como doutrinadores. Então, acho que temos caminhos aí para poder tentar achar uma resposta do porquê isso aconteceu, como aconteceu, a que tipos de discurso esse adolescente, né, que cometeu esses ataques estava submetido, seja em casa, seja por essa sociedade que adoeceu consideravelmente nos últimos tempos. E também eu acho que queria ressaltar a organização dos professores, assim, que eu acho que vai precisar de muita força nesse momento, não só da nossa solidariedade, né, porque foram colegas que foram perdidos ali, colegas que foram atacados, assassinados, alunos também, mas pensar novas formas, porque eu vi, assim, trabalhadores, colegas meus, inclusive, uma das professoras que faleceu era companheira de um companheiro, um amigo meu, assim, então, completamente assustados e sem muito saber o que fazer. Eu acho que não pode ser feito sem a participação desses professores, e aí o governo Casagrande instaurou um gabinete de crise, mas que só se comprometeu a dialogar permanentemente, mas não disse como, nem que participação, de quais entidades, né, como é que vai ser feito isso. Mas eu acho que também, eu ressaltei isso há pouco tempo no Twitter, por causa daquele papo que nós tivemos com a Marcele no episódio passado do Lado B, né? Que os jovens, os alunos, os estudantes, melhor dizendo, precisam também ser ouvidos, porque isso acontecer num ambiente escolar que deveria ser acolhedor, acho que também é uma forma da gente repensar a escola. Acho que a escola ela não pode ser um espaço intocável para a gente dizer assim, o que está errado é só o que vem de fora. Também a escola, e eu não estou culpabilizando os professores, pelo amor de Deus, não é isso. Mas também a estrutura escolar como é feita, de forma burocratizada e tal, e sem atendimento psicológico. A gente não tem psicólogos nas escolas. E nesses casos todos, para poder já tentar aí concluir um pouco esse tema que é tão complexo, mas a gente acaba tendo que falar um pouco mais rapidamente, há também uma estigmatização sempre das doenças, né, da própria saúde mental dos autores, sempre recai nisso e acaba estigmatizando, como se não fosse um problema político. A pessoa ser simpatizante do nazismo virou só uma questão de saúde mental, de problema mental, e não de uma opção política que foi colocada como opção, que não devia ser uma opção, que devia ser de fato criminalizada e combatida não só criminalmente, né, com penas e tal, juridicamente, mas, ou principalmente, com mais educação, com mais acesso a oportunidades para a juventude. Aí não estou também passando pano para o cara, mas estou dizendo que é uma juventude que sofre também com a crise, que sofre de forma, né, avassaladora com a crise, que sofre com essa estrutura de sociedade que nos coloca cada vez mais uns contra os outros. Então, essa ideologia, ela não nazista, estou dizendo, ela não nasce do nada, ela não nasce da perversidade de alguém que nasceu assim e tem problema mental, e aí é por isso que age dessa forma. Ou então foi induzido, como o pai do autor tentou dizer, né, que pessoas estão manipulando meu filme. Isso não é feito tão facilmente assim. Há uma série de coisas que encontram, né, vazão nesse tipo de sociedade, nessa estrutura de sociedade que nós vivemos, e que faz com que esses jovens brancos se sintam no direito de acabar com vidas de mulheres, vidas de negros, vidas de indígenas, e que combatam tudo isso a ponto de matar.
Então, tentando resumir um pouco, assim, o meu choque também, até por isso que eu falei, deixa eu falar um pouquinho mais, mas eu acho que é um tema muito importante que nós vamos precisar pensar, porque já tivemos mais casos agora, né? Tanto de ataques quanto de ameaças, e eu espero que a gente não conviva com isso normalmente, para que a gente não veja de forma tão naturalizada como é em outros lugares. E aí a gente pode citar os Estados Unidos, né? Que tem isso como quase Quase um por um dia. evento. Quase um por Exatamente. Não chega aqui, mas e a gente trata como se fosse incomum, mas não, é super comum, né? Sobre isso, Luara, eu tenho 2 pontos que eu queria ressaltar, né? Acho que você deixou bem claro, a gente está falando de o padrão desses casos. São homens brancos, né? Jovens, ou seja, é um padrão que fala sobre masculinidade, que fala sobre supremacia branca, né? Não por acaso saiu lá, né, que o rapaz é simpatizante ao nazismo, o pai dele postou o livro do Hitler, etc, né? Então é por acaso. Esses fóruns que as pessoas se comunicam são fóruns de extrema direita. Então, sobre isso, assim, a gente está vendo aí, não é de agora, mas agora deu uma acelerada, o crescimento a olhos vistos de células nazistas no país, principalmente em Santa Catarina e São Paulo, mas que certamente tem espalhado por todos os estados. E aí, para isso, eu indico aqui o lado B do Rio 228, que a gente falou com a juíza Cláudia Maria da Dico sobre crimes de ódio. Eu acho que ela explica bastante alguns avanços que a gente teve sobre isso e como a gente ainda está atrasado também, né? E eu acho que a gente está muito atrasado, menos na lei, né? Porque até a Cláudia fala sobre como há regulamento jurídico para, enfim, enquadrar vários casos, né? Nesse sentido, de crimes de ódio, mas na comunicação. E aí o segundo ponto que eu queria falar, a gente tem que tentar pegar essa nova maré que está aí surgindo, digamos assim, da esperança, né, da democracia, ainda que burguesa, voltando a ser protagonista na política e tentar comunicar algo que a gente tem perdido nos últimos anos. A arma, por exemplo, né, a questão armamentista, ela ganhou uma elevação na sociedade muito grande, né? A gente debater a questão do armamento virou... eu não vou saber quantificar, mas eu diria que é uma disputa que há 15 anos atrás não existia, né? Hoje eu acho que está muito mais verbalizado, inclusive. Então a arma virou um fetiche, né? E é uma indústria, é bom lembrar também. E a gente conviveu com um governo que naturalizava o discurso supremacista e incentivava abertamente a utilização de armas. Não é por acaso. Que facilitou absurdamente o acesso à arma. Tanto que o que a gente tem visto de apreensão... apreensão de arma, né, na mão dos bandidos tradicionais, traficantes assim. varejistas. Dos varejistas, que vem de origem CAC, né, que vem de origem legal. Pois é. E aí vai ter que, enfim, aproveitar, né, que a gente virou esse jogo. Talvez seja um dos grandes pontos que a gente vai ter que se apegar nessa frente ampla aí que se formou em torno do Lula, de mudar esse discurso, não só na questão jurídica, não só na vigilância, não só na fiscalização, no policiamento, né? Principalmente na narrativa, né? Na comunicação, que eu acho que vai ser um grande desafio, né? Porque a gente está com uma sociedade fascistizada. E não é porque a gente tem falado isso aqui ao longo do tempo, não é porque o Lula ganhou que essas pessoas não vão desaparecer. Não é assim, vai ter que ter muito trabalho, incluindo aí prisões e trabalhos na esfera jurídica, investigativa mesmo, né? Porque mas também... O que eu tô falando aqui há 2 meses desde a eleição, tem que correr atrás do dinheiro. Exato. Follow the money total. Pois é, mas de comunicação, e aí é uma questão também, inclusive, global, né? Porque esses fóruns eles se comunicam globalmente, né? Enfim, que a internet, né, as redes sociais acabaram causando isso. A gente não soube... Mais uma das coisas que a rede social fez e a gente ficou olhando, esperando passar. Luara, quer completar sobre o assunto? Sim. E já que você falou de comunicação, outro ponto também que eu acho que a gente precisa se preparar, eu espero que não tenha mais ataque, mas a gente sabe que nós precisamos lidar com esse tipo de narrativa, como você usou, né, que é a palavra do momento. Eles roubaram essa palavra, eles gostam de usar agora. A gente que usava, era a esquerda que usava, agora eles roubaram também a narrativa.
Mas não deixa de ser, e aí eu ia chamar atenção para a abordagem da mídia, cara, sobre esses assuntos. É inacreditável que, como a gente já teve outros casos, né? Ou seja, poderia ter aprendido com outras coberturas, e eu continuei achando muito amador. Teve hora que passou lá o tweet de alguém aí falando: vamos deixar esse cara famoso, cadê a foto desse atirador? Poxa, a última coisa que a gente precisa fazer num ataque como esse, gente, é lidar com fóruns masculinistas e tal, que são pessoas que se gavam desse tipo de ataque, é deixar esses caras famosos. Exato. E aí nós estamos falando também de um menor de idade, as pessoas, claro que a gente tem que relativizar, porque quando pegam o menor lá, que é aviãozinho, que é negro e tal, tem nome dele espalhado, tem cara dele espalhado, dessa vez não há publicação do nome dele em nenhum outro local. O que acontece é que vazou por WhatsApp e tal, foto do rapaz sem tarde e tudo, do atirador, e o nome, e como era homônimo de um outro rapaz, já um pouco mais velho, começaram a espalhar a foto do outro cara. Então você vê assim, como é que tem até novela falando sobre isso, muito mal, pelo que eu sei, mas que é como é perigoso, sabe? A gente não tratar da regulamentação da mídia com a seriedade que isso precisa. Porque nós estamos falando de uma sociedade que já é extremamente desigual e injusta. E das redes sociais também, né? Exatamente, as pessoas tendem a fazer justiça com a própria mãos, querem, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa abordagem. Existem pessoas sérias estudando a extrema-direita, e eu acho que a gente precisa se atentar a isso, sabe? É uma coisa que todo mundo precisa levar, como eu disse, a gente pode até não ser diretamente, né, professor ou então companheiro de professor, mas a gente tem amigos também, mas nem é por isso, porque a gente é cidadão, porque a gente precisa de uma escola cidadã, a gente precisa de uma escola formando cidadãos. Hoje é no colégio, amanhã é no mercado. Na Itália rolou no mercado outro dia, no cinema, como rolou no metrô. O colégio ele é um criadouro de jovens desse tipo, né? Ele ajuda muito por todas as circunstâncias que você falou, né? De oportunidade, sociabilidade, etc, etc. Mas é só um local. Daqui a pouco é outro local, e aí, né? Enfim, também. Por isso que eu acho. Também um espaço de muita frustração, acho, de condensação dessas frustrações, né? De ali você ver. Então, é um pouco disso também. Por isso que eu falei que é muito simbólico acontecer nesses espaços. Não, é onde acontece mais mesmo. Não é por acaso. Não é por acaso. O que aconteceu, gente? A gente acabou nem avisando, né? A gente pediu para os nossos apoiadores e apoiadoras na Aurelo e no grupo do Telegram indicarem alguns temas pra gente conversar. Este antepenúltimo lá do B é uma conversa mesmo. A gente não estipulou tema de nada, a gente não quis convidar ninguém para falar nada específico. Uma conversa entre a gente, né? Então sugeriram alguns temas, e um dos temas, o Danilo FM, sempre ele, nosso parceiro de muito tempo, lá um apoiador nosso na Aurelo, tá perguntando aqui se ele manda aqui, né? Vou ler aqui a mensagem. Salve! E essa anistia que está sendo construída para os malditos milicos, hein? O que vocês querem e o que vocês acham que realmente vai acontecer? Tem um ponto que o Daniel levantou aqui em off, que eu queria que ele falasse em on. Não dá para se falar de anistia se não tem processo... Não tem denúncia de crime ainda, né? Eu não sei o que o pessoal quis dizer com anistia aos milicos, exatamente, né? Serão os que estão na lista da CPI? Tem alguns. Tem alguns, mas da onde surgiu isso? O que foi falado, né? Fala-se aí de um acordão pro Bolsonaro ficar quieto, não encher o saco e ele ser anistiado. Mas não tem processo ainda, né? E como eu sempre falo aqui, o Ministério da Vingança, que a companheira Luara falou aqui no primeiro programa de novembro, ele tem que ser silencioso. Ele tem que ser no sapatinho, porque... Sem parecer vingança. Sem parecer vingança. Justiça, porque sim. É apenas justiça. No caso, é apenas justiça. Mas a gente tem tanto milindre nessa área, né? E qualquer fumaça na área militar, né? Ela é amplificada, né? Porque o que tem de jornalista que o próprio ditador Castelo Branco chamava de vivandeira de quartel, né? Que fica ali... É isso que você falou, cavalo esperto não espanta boiada, né? Exatamente, vivandeira de quartel que fica ali amplificando supostos pensamentos de supostas alas moderadas, de supostas alas supostamente moderadas das Forças Armadas. Não, porque os generais acham que isso, os generais acham que aquilo, e não sei o que lá. Como se fosse uma coisa só, né? Como se fosse muito importante, né, e tal. Então eu acho que tem que ser no sapatinho. E quando aparecer de uma vez. Eu acho que a gente tá meio ansioso, porque parece que já é o governo Lula, né? A gente é meio ansioso porque
como o Bolsonaro morreu e foi Falou-se, pra Record, eu acho que o mas papo, ainda não é o governo Lula, gente. eu acho que o papo da anistia vem do negócio que não é oficial, não foi anunciado, mas fala-se no ministro do TCU, José Múcio, né, que é um cara ligado à centro-direita, apesar de ter sido nomeado ministro do TCU pelo Lula, lá em 2010, ser o ministro da Defesa. Isso, que E os que militares teriam esses jornalistas consentido. já era um bom nome, blá blá blá, blá 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 blá. Eu acho razoável você colocar um ministro que não crie tensão. O cara sair do TCU pra pegar ministério, tu acha? Da Defesa, que Acho inclusive difícil. Enfim, Eu nunca vi... Ali, tá aí, vou buscar algum ministro do TCU ter eu já saído. vi do STF, Porque esse o próprio Nelson Jobim. Esse carguinho é muito bom Agora, pra largar, né? sair do TCU pra... Ministro do TCU é muito bom pra Não, largar. esse é o Ministério da Defesa, que é a chance de, no final do ano, Sim. tá tendo uma crise qualquer e ter que trocar o ministro. Mas, enfim, pode ter um acordo de renomear, né? Porque toda hora vaga sim. no TCU. Mas, eu acho que além do processo silencioso de investigação e denúncia, quando denunciasse de uma vez, um minucioso mapeamento de quem é quem no alto oficialato para só promover... Quem comete o quê? Quem comete o quê e quem pode ser promovido e quem não pode ser promovido. Né? Quem vai ficar com carreira estagnada, coronel que fez post em rede social e convocou prato golpista, não necessariamente vai receber uma punição administrativa agora, em dezembro de 22 ou janeiro de 23, mas que vai ficar com essa carreira estagnada, que não vai ser nomeado para nada, vai perder que vai perder comissões, penduricalhos, exatamente. Eu acho que tem que ser por aí, com cuidado, mas agindo. É o que eu acho também. Lara? Eu ia entrar justamente nessa coisa, assim, dos golpistas agora, porque a gente tem visto os caras sem o menor medo, né? Então, nós estamos vendo aí tenente, sargento, se posicionando, gravando vídeo, ou seja, documentando o seu próprio golpismo. Eu acho que isso deveria ser levado em consideração, deveria ser registrado, pegar lá o Ministério da Vingança, trabalhando invisível ali, colocando isso tudo, documentando isso tudo. E eu acho que também civis, cara. Esse pessoal que está aí, não estou falando nem só dos financiadores, mas não sei se eu já falei isso aqui, mas eu acho que devia acontecer alguma coisa assim. Gente em posição de poder, né, no Estado. Não só eles, eu acho também esse pessoal que está ali acampando na porta de quartel, que eu vejo com preocupação, porque o pessoal ficou rindo que saiu uma matéria aí com alguns tweets que, se forem verdadeiros, na verdade, mais me preocupam do que me divertem. Gente falando que já perdeu esposa, emprego e tal, e continua porque está sendo financiado, isso a gente sabe. Então tem que ir atrás dos financiadores, sim. Mas quem perde tudo está disposto a tudo, né? Exatamente, este é o meu ponto, e pode se radicalizar. E eu acho que devia ter alguma coisa, algum processo, esses caras sofreram algum processo para ser minimamente impossibilitados de acessar ou assumir cargos públicos também, entendeu? Eu acho que devia ser alguma coisa assim, porque tem que ser punição, gente. Isso aí não é questão, eu brinco com a coisa da vingança, mas isso aí é garantir o que eles tanto criticam, essa coisa do republicanismo, que falam que às vezes o PT foi muito republicano. Mas o que é isso, né? Eu vi uma entrevista recente do Lincoln Seco pro Beno Altman, lá do Opera Mundi, falando sobre o que é esse republicanismo que foi tão, na verdade, foi tão bom, que é você simplesmente garantir que aquilo que foi eleito, né, o projeto que foi eleito, possa governar. Então, esse tipo de atitude golpista, ele precisa ter uma resposta, porque o povo decidiu que quer que este projeto governe. Então, a gente precisa garantir que este projeto consiga governar, e essas pessoas que estão atravacando isso aí, que estão, né, ameaçando, porque a gente está falando aqui como se fosse de forma muito leve, como se fossem atos pacíficos, e não são. A gente está vendo atos de terrorismo em estados como Rondônia. Então, isso agora. Então, esperava-se talvez que gastassem essa logo ali. Temos um mês e os caras continuam porque estão sendo financiados, repito. Mas e aí? Quando é que nós vamos atrás? Né? E como nós vamos? Eu acho que isso pode ser feito, sim, de uma forma, até mesmo como eu citei na civis, de forma branda, entre aspas, mas que esses caras tenham pelo menos alguma coisa ali enchendo o saco deles, né? Porque não é possível que eles encheram tanto o nosso saco, nós vamos ficar aqui achando bonito, batendo palma para maluco e chamar isso de ato democrático, como lá em 2016, né? Isso também o Lincoln Seco, né? O professor Lincoln Seco citou no Miguel Rosseto, não sei se vocês vão lembrar, ele, depois daquele primeiro grande ato contra a Dilma ali em 2016, ele foi saudar os manifestantes. Foi 15 ainda, foi março de 15. Foi 15? Ela tinha 3 meses de mandato, segundo mandato, e eu lembro desse dia. Pois é, e aí saudar lá, não, porque são atos democráticos, o governo está atento. Pô,
Não, são atos antidemocráticos e precisam ser combatidos. Então a gente fica naturalizando esse discurso, aí os caras acham que podem ir para a rua fazer qualquer gracinha e a gente tem que aceitar esse tipo de coisa. E não são gracinhas, né? São discursos violentos, são atos terroristas. Mesmo que seja só o discurso, são discursos violentos. Gera meme, gera gente pendurada em caminhão, mas gera também uma radicalização dessa ala que, como o Daniel lembrou, que eu acho que é bem esse meu medo, também pode ficar disposta a tudo daqui a pouco. Até rolou um caso bem emblemático pra mim, que quando eu falo que tá no fascismo por causa de coisas assim, né? Do pai que o filho, acho que ia fazer uma cirurgia, atrasou, alguma coisa assim. O filho podia perder o olho se não passasse. E o pai era bolsonarista e o pai disse que era assim mesmo, que apoiava os atos e tal. E que só lembrou pra mim como foi o assassinato do Marcelo Arruda, que os irmãos foram chamados e foram lá bajular o Bolsonaro, porque é isso, o fascismo é isso. Né? Ele é acima de tudo, acima de todos. E porque esses caras tomaram essa coisa da defesa da democracia, da liberdade de expressão, a gente tem que desnaturalizar isso, assim como eu acho que devia ser colocado agora, daí pode até soar moralista, mas não é isso, de dizer que o bolsonarismo acaba com as famílias. Está acabando com a família. Quando um sujeito fala que eu perdi minha esposa, minha casa, não tenho onde morar e não tenho mais emprego, quer dizer, não foi culpa do PT, o que acabou com a vida desse cara foi o bolsonarismo, né? Então essa radicalização está acabando com as famílias e a gente precisa apontar quem é que é o culpado. Fagner. Estou plenamente de acordo, só queria frisar que para mim continuo batendo na mesma tecla dos últimos 2 anos e meio, dos últimos 3 anos, sei lá, talvez. Continuarei batendo. Para mim a única forma dessa galera voltar pro armário, parte dessa galera voltar pro armário, é prendendo quem tá em cima, quem representa essa turma. Vai ter que prender. Se não prender, essa galera não vai voltar pro armário, porque ela vai se sentir autorizada a afrontar cada vez mais a democracia, cada vez mais a vontade popular e sabendo que nada acontece. Vai ter que prender seu Bolsonaro, vai ter que prender Dona Carla Zambelli, vai ter que prender essa turma. Acho que não basta prender, porque você só prender, a galera vai, porque é perseguição, que não sei o que lá. Tem que prender com desmoralização. Sim, tem que ter lógico, tráfico de droga do Flávio Bolsonaro. Lógico, tem que ter imagem de tablete, de cocaína. Não estou dizendo que ele é traficante. Aí o Ministério da Vingança. Eu estou dizendo o Ministério da Vingança. Tipo, pode ser que descubram esse tipo de coisa. Prender. Né? Mas tem que ter Tem essas que imagens. prender. Eu acho que o Bolsonaro tem que ser preso por outro motivo. Eu acho que sobre essas ações golpistas tem que prender os empresários. Sim. Os empresários. E o Bolsonaro Também, tem que prender. que não são E o Bolsonaro conhecidos. tem que prender porque ele roubou. Não, Tem que prender roubou e porque ele roubou. atuou a favor da Covid. Exato, Acho que não, pra mim mas isso... acho que pra essa galera... Não, mas Covid- me serve. Pra Covid me serve. me eu acho- serviria e acho que o modelo Al Capone. acho que internacional... Porque isso negou imposto. Não, mas internacionalmente, Mas não é a desmoralização. internacionalmente também pega. E aí, o que eu tenho falado? Olho nos Estados Unidos. O Biden não fechou com o Lula por acaso. O Trump tá na corda. Se babar pro Trump lá, vai babar pro Bolsonaro E aqui. nas midterms americanas Ou ele o não teve a contrário. vitória que esperava. Então, Pois é. tá- Ou o contrário. Ó, Bolsonaro... É isso. Porque é global, eles atuam em conjunto, todo mundo sabe. Então, pra pegar um, tem que pegar outro, pra pegar tudo junto, pra ficar aquela coisa do, voltou ao normal, democracia venceu. Embora a gente saiba que não é só isso, não basta só isso. Tem que comunicar, tem que fazer, enfim, tem que educar, tem que fazer um monte de coisa. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Agora, a Aurelo aceita Pix, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play e parceira do Lado B, abriu essa nova forma de apoio rápido e fácil. Você apoia o Lado B a partir de R$2 e tem direito a conteúdo exclusivo e pode, de acordo com a faixa de apoio, participar dos sorteios de brindes. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, migre para a Aurelo. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobedorio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E que tal ter a camiseta do Lado B? Acesse www.zetanossa.com.br e compre a sua. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem também 10% de desconto com o cupom Lado B em www.vesteesquerda.com.br. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com.
Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Quero passar aqui para a próxima pauta. O nosso amigo lá no grupo do Telegram, Leandro, nosso companheiro também de muito tempo, ele pediu para a gente fazer um balanço entre os acordos do PT com o Lira, né? Talvez aí a grande notícia da semana. O PT e o PSB anunciaram que vão compor com o Arthur Lira para o segundo mandato de presidente da Câmara. Como adiantou este blogueiro que vos fala, eu falei que o PT ia fechar com o Lira, que o Lira ia se salvar. E aí, gente, enfim, a mensagem dele, né? Pesar se esse é mesmo a melhor saída para o nosso cenário atual, ou seria melhor forçar algo diferente mais à esquerda? A minha resposta não é a única saída, não é a única, mas talvez seja a melhor saída. Se para prender boa parte desses fascistas, a gente tem que salvar um safado que andou com eles durante esse tempo inteiro, eu topo. Eu topo. Topo. Porque o Arthur Lira, embora tenha andado com fascista, e quem anda com fascista a gente sabe que é um safado, né? Um cara do Centrão que compõe, em 2005 iria compor com o governo Lula, como outros compuseram, para se salvar, para ficar rico, para ganhar dinheiro, para roubar, etc. Então, Arthur Lira... Agora, ele não é a cara do fascismo brasileiro. Ele não é. Os grandes pequenos e o povão fascista, ou bolsonarizado, fascistizado, não se reconhece no Arthur Lira. Então, ele é um nome que pode ser salvo, desde que ele, enfim, negocie, pelo menos, uma possibilidade da gente, por exemplo, caçar Carla Zambelli. Então, É uma possibilidade. Arthur Lira foi o cara que viabilizou o governo Bolsonaro chegar até o final. Ileso. Que governou praticamente. Sim, porque quando ele é eleito, vale lembrar que a primeira metade do governo Bolsonaro Foi Rodrigo Maia. com Rodrigo Maia. Ele passa a boiada das pautas liberais, né, das reformas liberais, reforma da Previdência. Reforma da Previdência acho que ainda no Temer, né? Trabalhista no Temer, Previdência já no Bolsonaro. Mas ele barra a pauta mais, entre aspas, ideológica, porque as reformas liberais são nada mais do que mais ideologia ideológicas, né? e tal. Entra a pandemia, e aí tem o Congresso vota o estado de emergência, o auxílio de R$600, que o governo não queria nem 200, né? Mas a esquerda propõe 1.000, chega aquela solução de compromisso de 600 e tal. Quando o Arthur Lira entra, ele consegue unificar o Centrão em torno do Bolsonaro com esse artifício genial do mal, que é o orçamento secreto, né? Que você, como eu já falei aqui algumas vezes, você legaliza a corrupção. Digamos, não a corrupção em si, você legaliza o desvio de verba das áreas finalísticas. Você, junto com o teto, né? A combinação do orçamento secreto impositivo, das emendas de relator impositivas, que é o chamado orçamento secreto, com o teto de gastos, é uma combinação terrível, porque você impõe as emendas de relator, que é reforma de praça não sei aonde, reforma para prefeitura, sei lá, blá, 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 qualquer coisa para agradar as bases eleitorais dos deputados, porque assim funciona, eleição proporcional no Brasil. E como tem o teto de gastos e a emenda impositiva, então, para pagar a emenda do deputado, não sei se é aquela de Jeremomonha do Norte ou de Jeremomonha do Sul, para não ficar no estereótipo do Nordeste, porque o clientelismo ele existe no Nordeste, existe no Centro-Oeste, existe no Rio de Janeiro, existe no Rio Grande do Sul, existe em Santa Catarina. Então, para pagar a reforma da Praça de Jaraguá do Sul, tem que tirar dinheiro da saúde, tem que tirar dinheiro da educação, tem que tirar dinheiro da ciência e tecnologia. Porque o teto de gasto tem que cumprir, então vai. Né? Então, isso foi bastante genial para manter a base satisfeita, manter a base irrigada. E aí o Lira não tem nenhum pudor, os pudores republicanos, digamos assim, que tinha o Rodrigo Maia, de votar voto impresso, votar em votação, toda essa pauta né, mais histriônica. Morreu a pauta do impeachment. Do bolsonarismo, morreu. Porque com o Rodrigo Maia ainda havia aquela ele coisa guardava, de vai, ficava ali. Não, ele vamos ver. Nada. Com o Arthur Lira não existe. Passa a boiada, tudo que o governo colocou em votação foi aprovado, tirando as extremidades, o extremismo do extremismo, né, que era as coisas do voto impresso e blá, 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 e mesmo assim não foi por pouco. Não, ele foi por pouco e tal. Colocou Carla Zambelli em comissão importante, né, esses nomes mais simbólicos nas comissões e tal. Então ele viabilizou o governo Bolsonaro chegar até aqui e passou a PEC agora no meio do ano, né, que viabilizou o Auxílio Brasil. Sim. E toda essa derrama de dinheiro que a gente já falou várias vezes aqui e que possibilitou o Bolsonaro quase ganhar a eleição. Não ganhou a eleição por 1,8 pontos percentuais. Mas ele
muito habilmente, na noite da eleição, ele foi pra televisão dizer que era eleição, que era isso mesmo, ele já se posicionou ali. E o Bolsonaro é um golpe mortal no Bolsonaro, acho que ele não esperava aquilo. Tão rápido, né? Contribui pra esse silêncio, esse torpor dele, né? Porque ele fica sem margem de ação institucional, né? Porque ele tem essas pataquadas aí de galera no quartel. No Congresso ele não consegue fazer aí, mais nada. institucionalmente, ele amanhece na segunda-feira, dia 31, sem ter nada pra fazer. Talvez ele contasse com um aliado tão valoroso quanto o Lira pra tumultuar. Pelo menos até dezembro, né? Exatamente. E o Lira, ali naquele início de novembro, né, o PT tentou. O Lula falou, não vou me meter, baseado na experiência de 2015. Então, temos duas grandes experiências traumáticas dos governos petistas na relação com a Câmara dos Deputados, na eleição presidencial. 2005, na sucessão de João Paulo Cunha, quando o PT lança o Luiz Eduardo Greenhalgh, depois de um processo fratricida, né, na disputa pela cabeça de candidatura. O Greenhalgh é o vencedor, mas o PT sai fraturado daquele processo. Um deputado do PT de Minas, Luara talvez lembre, acho que é alguma coisa Correia, Rogério Correia. Rogério Correia lança a candidatura avulsa, divide a base de esquerda e o Severino Cavalcante, o espírito do tempo. manobrando por fora, consegue unificar o que a gente chama de centrão hoje, era o baixo clero, né, daquela massa de deputados. Incluindo o Jair Bolsonaro. Incluindo o Jair Bolsonaro. Não, o Jair Bolsonaro foi candidato nessa eleição. Foi. Eu corri atrás dessa história, ele teve 2 votos. Enfim. E o Severino consegue mobilizar esse baixo clero, ganha o apoio da oposição ali, o PSDB e o PFL se empolgam com a possibilidade de impor uma grande derrota ao governo. A gente estava no contexto ali do início da crise do mensalão e tal, né? O governo um pouco fragilizado no Congresso. O Severino vai para o segundo turno contra o Greenhalgh e ganha a eleição. E aí a crise do mensalão, o Severino, presidente da Câmara, são 10 meses quase 10 meses altamente instáveis dentro do Congresso, e ninguém aguentava nem o governo, aí virou esculhambação total, aí ele caiu por causa da propina de R$10.000 que ele recebia do restaurante da Câmara. Né? E aí o Aldo Rebelo... Bem baixo clero. O Aldo Rebelo conseguiu, foi eleito presidente para completar o mandato. E a outra experiência traumática, né, no início do segundo mandato da Dilma, em 2015, o PT novamente lança uma candidatura que não é consenso, que é do Arlindo Chinalli, que já tinha sido presidente da Câmara no segundo governo Lula, não consegue unificar a base. O Eduardo Cunha novamente consegue cooptar não apenas o seu PMDB, como a base insatisfeita ali do Centrão, e ganha a eleição, inclusive, em primeiro turno. A base do governo tem um segundo candidato também, que é o Júlio Delgado, do PSB, também de Minas, mas não precisou nem de segundo turno. O Eduardo Cunha ganhou em primeiro turno, e já entra com sangue no olho de chantagear o governo o que fosse, e acabou desaguando com Lava Jato, aquela tempestade perfeita. Essa é a questão. E aí, respondendo a pergunta, você vai concluir? Aí eu vou concluir. Então, baseado nessas duas grandes experiências traumáticas, com esse resgate histórico, o Lula fala, não vou me meter. É claro que ele vai se meter. Ou seja, não vou me meter significa que eu vou apoiar o Lira. Não, ele não vai se meter, ele fala, é muito claro. Ele fala, o PT na Câmara vai resolver. Se o PT na Câmara conseguisse negociar uma outra situação, e tentou formar um bloco com a União Brasil e com o PSD para isolar o Lira e o PL, tinha uma conta, eu lembro, a gente fazia uma conta desses partidos assim, assado, com os dissidentes do PL, conseguia chegar perto de 300 e blá blá blá. O Lula não se meter, não é que ele não vai se meter, é óbvio que qualquer acordo vai passar pelo Lula, mas ele não vai forçar a barra, ele não vai bater de frente com o Lira para fazer essa alternativa mais à esquerda, que não teria alternativa mais à esquerda, seria uma alternativa menos à direita, ou com nomes menos... talvez não menos à direita, mas com nomes menos batidos e simbólicos como o do Lira. Só que o Lira, nesse tempo manobra, ele tem muito mais capacidade de negociação hoje do que qualquer liderança do PT. Tá há mais tempo. Liberou as verbas. É mais parecido com essa gente do que os deputados do PT. Tem a caneta na mão e tem um trunfo muito grande, que é a PEC da transição. O governo Lula, para não correr o risco de já começar aleijado, né, para ter um mínimo de margem de manobra num país destruído. O editorial do Estadão hoje chama os bolsonaristas de inimigos do Estado, que destruiu o Estado. É algo que a gente está falando há 4 anos. É porque era muito difícil a escolha. Caralho, o Estadão meteu essa, né, Globo News também falou Estadão que a equipe de antiliberal, está muito preocupada, né, com o apagão de dados, principalmente na saúde. Maluco, o Estadão, porra, boa lembrança. Exatamente. O Estadão meteu essa, cara.
Nesse cenário, o governo Lula vai assumir nesse cenário, ele precisa desesperadamente da PEC de transição para ter um mínimo de margem de manobra para ser um governo funcional. Ou seja, Ser um governo funcional já em 2023. E precisa ser um governo funcional já em 2023. Porque o que não pode acontecer é o Lula assumir e a coisa degringolar. Por mais que não seja culpa dele, a culpa vai ser dele. A culpa já é dele gente, do que acontece a agora. diferença foram 2 milhões de votos. Exatamente. Tem 10 mil maluquinhos aí na rua o tempo Então, inteiro, há um mês. Concluindo, com esse trunfo de ser o cara que está sentado na cadeira para viabilizar a tramitação e a aprovação dessa PEC, e já fechado, com a caneta na mão, já tendo conseguido fechar com a União Brasil e o PSD, ele será eleito presidente da Câmara, dia 1º de fevereiro, com ou sem o PT. Diante desse cenário, e aí eu não estou justificando, quer dizer, estou justificando. Estamos justificando. Eu não estou dizendo que eu acho bom. Vida real, né? Não estou dizendo que eu acho bom. Eu acho péssimo, mas a realidade é essa. É isso. O Lira será presidente da Câmara de 1º de fevereiro, não importa o que o PT faça. Diante dessa realidade, o PT foi o que eu não consigo com o Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha foi eleito sem o PT. Então, ele tinha o controle de todas as comissões importantes na chapa dele que ele montou. O PT vai pegar as comissões. O PT vai declarar apoio, negociou esse apoio com o Lira, para pegar CCJ e outras comissões importantes e ter, nesses primeiros 2 anos de mandato, governabilidade. Né, que é esse biênio, que essa mesa vai valer até fevereiro de 25, nessa governabilidade vem junto com a montagem do bloco. Mas margem de manobra na Câmara. Exato. Poder tentar fazer coisas. Contrabalancear o poder do Lira, ocupando espaços na Câmara que não são a presidência. E aí é o que a gente vem batendo o tempo inteiro, né? E inclusive o próprio Lula, teve vídeo do Lula na campanha, os partidos mais à esquerda, né, o PSOL e tal, fizeram muito vídeo. Votem gente da esquerda, votem gente da esquerda. Não adianta só votar no Lula, tem que votar gente da esquerda. É por causa disso. E resumindo em uma frase, o Lira é um escroque, mas ele será o presidente da Câmara, queira o PT ou não. E é isso, vai ter que negociar. E é bom lembrar que agora, com o regime que a gente tem, né, a democracia que a gente tem, vai haver, como já houve várias vezes, negociação. Né? E gostemos ou não. A gente. Sim. Então a gente precisa ter esse contexto. Por último, mas não menos importante, com esse acordo isola o PL. Pois que é a maior bancada. Pois é bom que o Lira é do PP. É bom Fica lembrar. De fora das principais comissões. O PL vai lançar um louquinho desse qualquer. Louquinho não, um fascista desse qualquer. Então, assim, é importante a gente ter em mãos. A gente tem que entender, gente. A gente tem falado isso já, não é nada aqui é novidade. Não é um governo de esquerda. Até eu estava conversando acho que foi com o CH outro dia, sobre como, assim, talvez o Lula hoje seja até um cara muito mais à esquerda do que ele era em 2002. Talvez o Lula, a figura do Lula Pessoa, Lula seja mais à esquerda. Mas o governo não será. Não será. E é isso. Está dado. E digo mais, vamos precisar passar muito pano para coisas desse tipo. Porque esses caras ainda estão aí. Eles ganharam muitos votos, 2 milhões de diferença, gente. Para esses 2 milhões virarem e não vai ter uma segunda eleição, né? Não tem uma eleição de confirmação, um recall. Mas se tivesse um recall e virarem, ou irem pra rua, como se já se mobilizaram, eles já estão mobilizados na rua. A gente vai ter que se remobilizar na rua. Eles já estão. Mas não interessa. Então, assim, não é o ideal. Mas é o que a gente vai ter que conviver, pelo menos nessa concertação. Eu vejo assim. A gente está numa concertação. Voltar lá para a direita que governou a gente na década de 90, digamos. Porque acho que vai ser um governo mais à direita, inclusive, do que os governos petistas que passaram. Lu, você queria falar alguma coisa, né? Não, eu tinha comentado aquilo, assim, não é muito difícil, porque a pessoa, né, petista, não é nem de longe a situação que a gente queria estar. Mas é isso, gente. Vida real, política real. A gente tem que conversar com quem tem voto, com quem foi eleito e com os caras que têm os próprios acordos também, né? E eu prefiro, sinceramente, que esses acordos sejam tornados, né, públicos e a gente tenha a quem pressionar, quem costurou e também a quem vai fazer oposição. Então, assim, por mais que não seja, como o Caio disse, até não tenha como ser, né, um governo de esquerda, eu acho que governos nunca são exatamente de esquerda. Tem esse conceito aí. Eu acho que os deputados que a gente elegeu, que são de esquerda, precisam ser cobrados, né, e provocados a isso. A gente sabe que o governo vai precisar ter força para poder governar, mas a gente também vai ter que disputar isso aí. Claro. Então, assim, ainda que mas seja vai ter um governo disputa, de coalizão, é um governo em disputa. Vai ter disputa, porque não teve disputa nos últimos anos. Essa que é a grande questão.
houve uma contenção de danos. E agora a gente tem a oportunidade de começar, né, a fazer essa disputa. Hoje já saiu lá o encontro do Lula, né? Ele foi para Brasília nesse período aí de negociação, de entrega da PEC da transição e também de negociação aí dos acordos, né? Falou que ia ficar de fora, mas a gente sabe que ele deve também estar conversando com muita gente dos acordos aí para a presidência da Câmara, de apoio ao Lira, enfim. E hoje ele conversou com as centrais sindicais, e aí a manchete é de que as centrais não querem revogação da reforma trabalhista, querem um novo, como se fosse uma reedição, uma nova forma de financiamento, não a reedição do imposto sindical, mas uma forma de financiamento, que é também uma forma de tentar desmoralizar, né, o movimento sindical, quando, na verdade, quando não se fala em revogação, é aí, na verdade, pensando numa contra-reforma, que há, sim, pelo menos por parte da CUT, né, a central mais ligada ao PT, uma vontade aí de construir uma contra-reforma, porque não é só que os pontos ou são todos bons ou todos ruins, não é isso, é porque a central ela tem uma formulação do que deveria ser a legislação trabalhista. Então, não é simplesmente a gente dizer isso, a gente não quer, e voltar ao modelo anterior, que já não era bom. Avançar, né? Pois é. Aproveitar que vai mexer para avançar. Exato, que aliás a CUT nasceu para combater aquele modelo e não conseguiu nesses últimos tempos. A gente pode fazer várias críticas e autocrítica aí também pensando, porque eu também atuo no movimento sindical, tenho meu posicionamento sobre isso, mas a gente pensar como é que é o mundo do trabalho agora, né? Tem uma proposta que eu acho muito interessante do núcleo lá de políticas públicas do PT, da Fundação Perseu Abramo, que já foi citado pela Juliane Furno algumas vezes e pelo Guilherme de Mello, que também faz parte da equipe, né, da equipe econômica do Lula, que é da criação de um sistema de trabalho unificado. Né? Então, a gente pensar na legislação trabalhista não como... dividir com carteira, sem trabalho. carteira. Exatamente. Mas mais parecido com o SUS. Né? Porque o SUS, se a gente for antes da Constituição de 88, o SUS era só para quem tinha emprego, né? Para quem tinha vínculo trabalhista e tal. E agora é estendido a todas as pessoas, é universal. Então, pensar um sistema aí, universal de trabalho é pensar que esses direitos para toda a classe trabalhadora e como é que a gente faz para poder financiar isso. Então, é um debate que a gente precisa colocar mais para a sociedade, porque a gente tem... eu já falei várias vezes que eu não gosto da política sendo tratada assim, como se a gente estivesse lendo uma revista Caras. Então, o que o Lira falou, o que o Lula falou. Não, essa disputa precisa acontecer na sociedade para a gente entender que existe um novo mundo do trabalho e a gente precisa pensar o bem viver dentro desse mundo, já que nós somos a classe trabalhadora, a classe que produz riqueza, a classe que está sendo explorada aí desde sempre e que nós precisamos pensar a nossa vida também, participar dessas movimentações, porque isso não acontece só no Congresso, gente, acontece com mobilização, com greve, com debates, como que a gente está tentando promover aqui. Então, eu estou trazendo esses pontos, mas e já sempre cito, né? Eu faço muito isso porque eu imagino que as pessoas são como eu e vão atrás também de outras informações. Então, você tem aqui, a Juliane tem falado bastante sobre isso, e eu acho que a gente precisa conhecer mais para poder apresentar, porque às vezes as pessoas não sabem. E o que acontece com isso? Uma naturalização de um sistema de uma ideia só, né? Que é essa de que os caras lá é que geram emprego e a gente tem que aceitar esse emprego de merda sem nenhum direito. Então, não, existe uma possibilidade da gente conseguir fazer as coisas, né? Retomar direitos, nem falo só de retomar direitos, mas criar novos direitos, criar direitos para esse novo mundo. E aí sim sempre essa ideia de, olha, existe um outro mundo possível, existe uma outra forma de viver possível, a gente não precisa ficar condicionado a isso, e a gente não precisa pagar por essa crise. Só pra gente finalizar esse assunto, entrar em Copa do Mundo, vai ter disputa, gente, tá? Então isso não significa o Lira sobre o Bolsonaro era uma coisa, o Lira sobre o Lula será outra, né? Vai ter disputa. Essas pautas, né? A pauta trabalhista, a pauta da Previdência, a pauta... enfim, pautas importantes no tema do famoso tema de costumes, estarão aí. Aí vai ter disputa, né? Aí a gente vai ver convencer o Centrão, não convencer, ver, ir pra rua, não ir pra rua, pautar a mídia, pautar... Porque agora é uma democracia burguesa na essência. Né? Voltamos a ser aquela coisa que é complicada pra caralho pra gente, mas que vai ter disputa. Passa isso, não passa aquilo. O acordo também prevê a reeleição do Rodrigo Pacheco no Senado, né? Que é do PSD, que estava meio tácito desde a campanha, embora ele não tenha declarado que o PT apoiaria a reeleição dele, né? Mas o PL saiu também da eleição como o maior partido do Senado, também ambicionava a presidência do Senado. A situação pior ainda então, pro PT. Então essa questão de isolar o PL tem também um vazamento aí para o Senado. A questão toda é como o Renan Calheiros vai reagir. Vai reagir porque o Lira, né?
É um inimigo figadal. A política paroquial no Brasil interfere bastante na política Pois nacional. mas deve estar, enfim, acho que o Ô, Caio, o PT só para não- poder completar uma coisa que você Diga, falou aí diga. sobre a questão de ser um governo, uma democracia burguesa, acho que talvez, né, como você brincou, mais do que nunca, ou talvez de fato, né, agora, porque o governo Bolsonaro foi ali uma brincadeira entre amigos, né? E agora a gente tem uma frente ampla que ficou ampla demais e que está em disputa. E tem uma ideia que o professor Alisson Mascaro, que já foi entrevistado aqui pelo Lado B, falou recentemente numa entrevista, que eu não vou me recordar agora onde, mas que eu achei interessante, que a gente não pode desprezar a possibilidade do bolsonarismo se reinventar e aí começar a defender aí sim, um nacionalismo, uma soberania e tal, se reinventar, e como é uma contraposição a esse governo que pode virar liberal, né? O governo Lula pode virar o governo dos liberais, né? O governo de disputa dessas ideias e de disputa do orçamento público. Então, isso também é uma possibilidade. Aí a gente está falando de figuras como o Tarcísio, que foi eleito governador de São Paulo, que é considerado essa ala técnica aí, sem o Paulo Guedes, pode ser o cara que vai começar para usar todos os sentidos possíveis aí, abrir estradas, porque antes não se podia fazer isso, não se podia investir em nada, e é o cara que era da estrutura. Então, acho que foi uma ideia que eu achei interessante trazer nesse momento, apesar da gente já estar querendo partir para a Copa, para a gente pensar nessas disputas que vão precisar ser feitas, e como é que a gente vai precisar trabalhar, aí falando agora como comunicação, acho que é o que a gente vai estou falando, né, como comunicação, mas em todos os âmbitos, mas aqui, porque a gente vê que a comunicação, a mídia hegemônica trata como natural, né, esse tipo de coisa, a gente, e as pessoas já começaram a colocar como essa coisa já é mais Estado, menos Estado, como se fosse simples assim, não é isso. A disputa é para além disso, como eu falei, eu sempre gosto de trazer, porque é para a nossa vida real, né, do bem viver, de como é que a gente vai querer disputar esse orçamento para que ele chegue na gente. O Guilherme Melo, da equipe, né, do que eu acabei de falar, da equipe econômica, ele fala em missões, né, ele usa o termo assim, para poder tratar justamente desse orçamento nos territórios, pensado a partir dos territórios. Então, com mais participação popular, né? A gente tem experiências petistas do orçamento participativo, mas eu acho que vai até além disso as ideias que ele traz. Então, o pessoal aí também procurar mais algumas coisas, porque é interessante a gente pensar nessas novas formas de organização para não ficar isso só na institucionalidade, gente. Eu sempre tenho falado isso aqui, na nossa organização também. Eu acho que o governo Lula pode ser uma oportunidade de a gente pressionar por mais participação. E ele fala dos conselhos, mas eu acho que não precisa ficar só nos conselhos, como eu falei, não só na institucionalidade. A gente pensar a partir da gente, dos bairros. Ouçam, por favor, a entrevista com a Marcelo Oliveira, do Agenda Realengo, que traz boas ideias, com o Beto Palmeira, do MPA, para a gente pensar em como é que vai ser o combate à fome, para além do reajuste do salário mínimo, né? Como é que a gente vai fazer chegar comida de verdade na mesa das pessoas para combater a fome de verdade. Então, são coisas que precisam ser pensadas em conjunto. E aí, a gente só faz isso em conjunto, pensar em conjunto, com mais gente pensando, porque senão fica difícil, né? Não vai ser só a Luara falando, o Caio, o Fagner, o Daniel falando. Isso precisa ser colocado para todo mundo saber que é uma possibilidade, mas só é uma possibilidade se a gente agir também, juntos. É isso, companheira Luara. Agora vamos de Copa do Mundo. Seleção, futebol. Quem não curtir, de repente, agora é a hora de dar um pause, vai fazer outra coisa, não tem problema não. Tá errado. Mas, aliás, fica aí a dica, curtir, tá? eu tenho muita dó, porque a tarde de hoje... Se você não curte futebol e Copa do Mundo, não desliga não, ouve, que de repente você vai poder tirar uma onda no Jogo do Brasil reunido, a gente vai falar aqui algumas coisas que a gente assistiu e tal, que de repente uma pessoa não assiste muito, a gente tá mais inteirado, nós quatro aqui somos muito inteirados em futebol. Então, de repente, você vai conseguir tirar uma onda, falar que o jogador tal, joga ali na esquerda, essas coisas. Embora a gente também não vai falar nada muito técnico. O nosso Rodrigo Torrealba mandou assim lá no fórum da Aurelo. Salve, camaradas! Gostaria de ouvir vocês sobre o apelo popular da seleção brasileira dentro do nosso atual contexto e se vocês veem diferença em relação a outras Copas. Um abraço. Já levantaram aqui a mão, Fagner Torres. Vejo diferença. Assisti os 2 jogos do Brasil em 2 locais diferentes. O primeiro na minha casa e o segundo na casa de um amigo em Vila Isabel.
Me causou espécie. Eu achei o Brasil pouco. Achei essas duas regiões do Brasil pouco barulhentas na hora do jogo em relação a anos passados. Principalmente, já falamos sobre isso aqui, né? Principalmente anos da nossa aurora da nossa juventude, né? Ali na minha adolescência, de fato, o meu bairro era um inferno de jogo do Brasil. Eu não sei, e aí eu acho que tem vários fatores aí, mas um que me vem muito à cabeça, que eu acho que faz muito sentido, principalmente se eu for puxar para essas duas seleções, as seleções o final da minha infância e início da minha adolescência, e o final da minha adolescência e início da minha fase adulta, que é a seleção de 94 e a seleção de 2002, 98, 2002, existiam dois jogadores que eram as principais referências do time e eram extremamente unânimes na opinião pública. Era um outro momento do Brasil, né? O Romário era uma completa unanimidade. Na verdade, ele só não era unanimidade pro Parreira e pro Zagallo, né? Precisou... Até o Brasil e o Uruguai de 93. Precisou o Brasil passar um sufoco pro Parreira e o Zagallo convocá-lo e ele colocar o Brasil na Copa e depois aconteceu o que aconteceu. Mas para a população em geral, ele, além de ser unanimidade, ele era extremamente carismático, né? O Romário saiu do Brasil, né? A seleção saiu da Granja Comari para os Estados Unidos em 94 com o Romário falando que o Brasil seria tetracampeão, que ele traria o tetracampeonato para o Brasil. Ele garantiu que faria e fez, né? E a mesma coisa o Ronaldo. O Ronaldo era uma figura, por mais que ele seja controverso fora de campo, ele era um cara muito unânime dentro de campo do ponto de vista da questão da qualidade dele, do quanto ele era um cara genial com a bola no pé. A grande dúvida que havia com o Ronaldo era com relação à questão física, porque ele tinha sofrido uma lesão muito grave um ano antes da Copa e né, não se sabia se ele chegaria na Copa em condições. 2002. Quem tiver alguma dúvida da qualidade do Ronaldo nessa época, 98, 2002, assista os melhores momentos do Brasil e Holanda, semifinal de 98. Para mim, um dos maiores jogos da história do futebol. O que o Ronaldo jogou é um absurdo. Para mim, um dos maiores jogos da história do futebol, não é da história da Copa do Mundo, da história do futebol. Minha primeira memória de Copa. Então, o Brasil hoje não tem essa figura, porque a grande referência da seleção é um sujeito que divide o país, divide as opiniões. Uma parte está achando ótimo que ele esteja machucado, que se ele voltar a jogar, espera que ele não tenha nenhuma ascendência sobre um possível título, e uma parte, enfim, é fã, mas não é. Eu tenho 40 anos, né, e, enfim, minha Copa é 90, 94, sei lá, já é minha 8ª Copa, talvez. Além do ambiente político que não existia nessa época que a gente falou, o Neymar também ele já passou do auge da carreira. Ele já passou do auge, ele dificilmente vai chegar a ser o que esperava que ele fosse, né? O Messi, o Cristiano Ronaldo tem 7 bolas de ouro e tal. Ele não vai ter isso, não vai conseguir ter isso, já com 30 anos. Ele é uma unanimidade, ninguém está dizendo que ele não joga bem, né? Ele é uma unanimidade técnica, ele é de fato um grande jogador, só que ele é uma figura deplorável. Então metade do país está feliz que ele esteja fazendo exercício na piscina e a outra metade não está feliz, mas também não compra tanto o barulho dele, assim. Ele não é um cara que as pessoas são apaixonadas. Se matam, né? Né? Na internet até tem, mas na vida real. Na vida real, né? A internet, o cara coloca uma cara de anime lá e você não sabe nem se ele é verdadeiro. Né? O velho bolsonarista do boteco, que é o mesmo velho que vai falar os absurdos de extrema-direita, quando você vai falar do Neymar, vai falar, ele se joga. Porque, isso aí, não é unanimidade nessa galera. Exatamente. Então eu acho que assim, é óbvio que eu acho que se o Brasil for campeão, vai ter festa, vai ter festa e a gente vai celebrar porque, porra, tudo é motivo pra gente ter um feriado, vai ser ótimo, vamos encher a cara, vamos abraçar os amigos, não sei o quê, vai ser maravilhoso, aquelas horas ali, tal, mas eu acho, a minha percepção dos 2 lugares que eu assisti jogo até o momento, amanhã eu vou assistir, amanhã no caso hoje, né, você que vai ouvir essa entrevista na sexta-feira, vou assistir o jogo também em Vila Isabel. Os 2 primeiros jogos é muito nítido como os bairros são menos barulhentos.
São menos fogos, menos gritos, menos cornetas. Aquela coisa que eu tô acostumado desde a minha infância, sabe, ouvir desde a hora de jogo do Brasil em Copa do Mundo. Eu levantei, já começo ouvindo corneta, já começo ouvindo fogos em algum ponto do bairro. Não tá acontecendo. Eu acho que tem o seguinte aí também. Eu acho que tem uma questão de rua, né? A rua hoje não é mais a rua da década de 80 e 90. Não se vive mais a rua como se vivia há 30, 40 anos atrás. Acho que isso é muito nítido em todos os fatores. A gente vai ver carnaval aí, né? A gente vai ver, enfim, né, próprio futebol, jogos de rua, né? Molecada na rua. Isso vem caindo. A gente que é do subúrbio do Rio, né? Que ainda tem isso bastante. A gente vê cada vez menos, né? A geração de vocês que são um pouco mais velhos que eu já curtiu de uma maneira, a minha já vai caindo, enfim, e eu acho que tem isso. Agora, tem um contraponto que eu concordo com uma análise aí que o Yamin e o Paulo Júnior fazem bastante lá no nosso grupo no WhatsApp, e eles fazem também público, né? Eu acho que essa seleção foi abraçada como há muito tempo a seleção brasileira não é abraçada, apesar do Neymar. É uma seleção que tem no Richarlison uma figura que os progressistas amam, adotam ele de alguma forma, né? Aquela galera que é extremamente carismático. Carismático. É um garoto que é bom, né? O Vini Júnior é uma figura que talvez seja a figura mais próxima da unanimidade, embora tecnicamente acho que ainda há questões sobre ele. Tem gente que não gosta e tal. Não, tem gente que não é um Neymar, de fato, tecnicamente. Mas é um cara que tá, enfim, num nível muito alto técnico e que também é uma figura muito simpática, tem aquela coisa de dançar, de brincar, de estar sempre rindo, né? Bastante também do homem periférico negro, daquela molecada, juventude. Tem a própria quantidade de jovens que tem no time no ataque, né? Os moleques que são mais lisos. O Antony, que gosta de driblar, o Rodrigo, que, enfim, surgiu no Santos também como novo Neymar, um moleque que faz gol, que tá sempre rindo também. Acho que tem acho que a seleção dessa vez, mais do que. Eu pelo menos acho que mais de 2018. Então, eu ia falar isso, com base total achismo. Mais que 2018. Até porque 2018 também é ressaca de 2014. Eu vou ser humorista aqui, né? Eu vou concordar com o Fagner e com o Caio. Que embora a mobilização hoje seja naturalmente muito menor do que era nos anos 90 e mesmo em 2002, eu acho que ela está crescendo maior do que 2018. 2018 tinha um certo bode generalizado por causa de 2014, do 7-1. A turma progressista já estava bolada. Já estava bolado, porque a camisa da seleção já estava virando símbolo de fascista. E agora... Neymar foi ridicularizado, é bom lembrar, sim. Né? Em 2018 Neymar foi ridicularizado. É engraçado que os fascistas usaram cada vez mais a camisa da seleção como um símbolo e agora estão rejeitando. Tem isso. Tem vários que estão rejeitando, que eles não querem ser confundidos com o torcedor. O futebol é um ópio do povo. O verdadeiro jogo é aqui na frente ao batalhão. O futebol é pra distrair, a Copa do Mundo vai distrair, vai desmobilizar e tal. Eu já ouvi esse papo. Tá rolando. Outro dia Alexandre Garcia colocou, a verdadeira vitória do Brasil será no tribunal, sei lá, uma porra dessa. E, enfim, sinal de que passaram 6 anos enchendo o saco, roubando o símbolo, um grande símbolo, que era a camisa da seleção brasileira. Um grande símbolo do Brasil no mundo, né? Estão passando a vez. Não é que estão passando a vez, é sinal de que eles nunca se importaram. Não se importam. Com nada, né? Eles se importam com eles. Não se importam. E tu vê, a gente mesmo fala, né? O Bolsonaro, cadê? Assistindo o jogo. Não faz menção. Graças a Deus. Nem quero também. Agora, outra. Só pra por mim, ele nunca mais aparecia, cara. Só pra concluir. Não é com a camisa da seleção, não. Por mim, ele se tornaria uma figura invisível. Seria bom. Para todo sempre. Apagar igual a coisa do MIB, né? Que apaga ele da para memória, todo né? sempre. Agora, só pra concluir o negócio de Luca rua. falar. Eu vou passar pra ela. Pra concluir o negócio de rua, hoje em dia tem muita festa paga. Eu acho que não era comum há 30 anos atrás, né? Era mais rua mesmo, fechava a rua, né? Os clubes, às vezes abertos e tal. Hoje em dia é festa paga pra caramba e que lota, né? A classe média vai e tal, nas festas e tal. As pessoas estão mais em casa, até metade dos anos 90, o Brasil jogava no Brasil. Você jogava amistoso, jogava eliminatória no Brasil. Mas eu digo mais na Copa do Mundo. Se preparava em Teresópolis. Se preparava em Teresópolis. Jogava no Maracanã. E hoje não. E nas eliminatórias que ainda joga no Brasil, o ingresso é impraticável. Mais do que nos clubes. E são várias questões. Fala, né? Várias questões. Quem pode ir num jogo de seleção hoje, né? Luara, como é que você tá vendo aí a Copa agora, né? A relação com a seleção, a Copa, onde é que você tá vendo os jogos? Eu queria também já puxar, vou pedir para você puxar esse assunto. Lá no grupo do Telegram,
O Gabriel Aires é o último tema aqui, a última pergunta que eles botaram. O Gabriel Aires botou aqui: acho legal conversar sobre como cada um de vocês enxerga as Copas ao longo da vida. Lembrar bons momentos de Copa com famílias e amigos, loucuras da Copa no Brasil e o que vier vindo de Copa. E aí eu começo com você, enfim, fala aí, você falou da sua primeira lembrança, queria que você desenvolvesse um pouco aí com sua relação com a Copa, como é que deságua agora essa Copa de 2022. Na verdade, eu nem foi a minha primeira lembrança, mas acho que a mais forte, porque foi a Copa que eu comecei a curtir, né? Desde 98, eu tinha 7 anos. E eu lembro muito desse jogo contra a Holanda, porque foi uma reunião da primaiada na casa da minha avó paterna. Então foi uma coisa que ficou muito forte. Mas eu lembro, engraçado, porque o que eu lembro foi justamente os jogos em que eu vi todos, assim, mas o que eu lembro com mais força foram os jogos em que a gente se reuniu família. Então, a abertura da Copa, o primeiro jogo do Brasil, com churrasco na casa da minha tia. Então, acho que está muito ligado a isso. O que eu ia comentar é que foi acho que essa perda aí, você citou muito bem, Caio, essa coisa dos espaços pagos, né? Eu acho que esse sentimento que o Fagner diz ter tem muito a ver com uma arenização, né? Uma higienização que aconteceu por causa da arenização do público consumidor de futebol no Brasil, né? A gente aí virou esse público consumidor de futebol, não deixou de ser torcida, simplesmente. E eu tenho sentido muito isso, assim. Vejo uma tentativa de festa ali para as crianças, fico muito, muito feliz quando eu ouço em alguns jogos aí, na vitória da Tunísia para a França, aquela coisa, eu vejo uma galera comemorando, principalmente crianças gritando e tal. Isso é muito legal, mas eu sinto que o público de futebol hoje ele é mais higienizado, é aquele negócio. Eu senti isso, inclusive, no estádio, tá, gente? Tive no Mineirão esse ano e senti a torcida do Galo também. Toda transmissão, vocês podem perceber, não só a torcida do Galo, e eu tô falando, né? Autocrítica fica aí. A gente ali, o pessoal comendo a pipoquinha, aí o jogador vai lá, bate palma, não é mais aquela coisa que a gente comemorava até escanteio, falta nos outros, entendeu? No time adversário. Então eu sinto um pouco de falta disso, sabe? Dessa explosão. Mas há muito tempo eu não me sentia como eu tenho me sentido com essa seleção. Eu lembro que eu parei de me emocionar com a seleção brasileira assim, em 2006. Na Copa de 2006 ali foi uma grande decepção. Eu acho que também porque eu vivi 94, apesar de ser muito nova, eu tenho alguns flashes de 94, 98 que eu vi bastante, 2002 que eu vi o Penta, e aí 2006 a gente viu aquela coisa incessada do quadrado mágico, não sei o quê, mas não foi só isso, foi uma postura toda do time que parecia muito frio para o que a gente esperava. E um time que tinha Ronaldinho Gaúcho, enfim. Acho que foi o primeiro choque da nossa geração dos jogadores celebridades, né? Tipo assim, os caras claramente estavam ali, a maioria já tinha ganho em 2002 e os caras nem ligaram, não treinaram, fizeram nada, né? Foi um choque. Perderam o jogo pra França. Perdeu. E aí eu acho que a sensação que foi assim, caramba, a gente perdeu e a vida continua, como assim, né? Porque ainda existia, né? Eu lembro que quando tinha amistoso naquela época, a gente parava para ver amistoso. Hoje, quando tem amistoso da seleção, eu nem sei se tá jogando, sabe? Então, tem muito disso. E aí, dessa vez, cara, eu tenho uma coisa sensitiva com o futebol também, então eu sinto quando vai fazer menos, mas quando vai tomar gol, eu sinto bastante. Mas nos gols da seleção esse ano, eu senti muito, assim, eu fiquei arrepiada, me deu vontade de ver. Eu não exatamente, não torço pro Neymar se machucar, rir, pistear e tal, mas não é exatamente isso, assim. Se ele vai comemorar dedicando o gol pra filha da puta, o problema não é meu, não é nem isso, assim. É que eu acho realmente que ele não é mais referência desse time. A gente vê aí, voltando para a coisa do público consumidor, até pela publicidade, né? Você vê que o Vini Júnior está em mais propagandas do que ele, como a gente via que antes ele era grande referência, até porque é uma figura polêmica, que marca vai querer se associar a uma figura dessa, né? E assim, fora da questão política também, né, Luara? Assim, ele vem acumulando várias coisas, essa coisa de abraçar o Bolsonaro agora no final, é a cereja do bolo de merda. Ele vem acumulando várias questões, principalmente a postura dele extra-campo, mas inclusive em campo, né? Em 2018 mesmo, a brincadeira, né, que rolou o mundo sobre ele cair e fingir e tal. Aquilo ali acabou com a imagem dele, começou a acabar com a imagem dele. Quando ele vai pro PSG e ele já começa a não jogar, se machucar. Ele não é unanimidade na torcida, ele já começa a jogar bem menos do que já jogou no Barcelona e saiu mal do Barcelona.
Enfim, várias coisas aí. Eu acho até que esse movimento que ele faz, não, é claro que se identifica com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, mas eu acho até que esse movimento que ele faz de declarar voto tem muito a ver com isso. Assim, acho que ele vive um pouco de dividir, assim, até porque há um coitadismo, Sim, há essa contra tudo, contra vitimização. todos. E que a mídia também pega, né? Pega ele no colo, como se fosse um eterno menino, porque já tem 30 anos, não jogou metade do que se esperava, é um grande jogador, mas essa coisa de, se é mais completo ou não é mais completo que Pelé, mas não pode. Eu vi pouca gente realmente, na verdade, eu não vi ninguém comemorando lesão do Neymar. Pelo menos na minha bolha isso não existiu. Mas eu vi muita gente conheço pelo menos uma pessoa. Que absurdo comemorar e tal, porque, nossa, como se fosse. E não é assim, gente. A gente tem uma identificação com um jogador ou outro mais, ou menos. Não, acho que o absurdo é porque o time perde, né? Acho que o time Exato, perde qualidade. A gente viu uma dificuldade. Mas a gente não é obrigado a ter empatia, né? com ele, não. Ninguém é obrigado a ter empatia com ele, não. Exato, e fica naquela coisa de, que absurdo, porque lá fora endeusam, né, o Messi. Mentira. Porra, mas o Neymar não é o Messi. Não, além do assim, Messi ser bastante controverso, hoje bem menos. Mas já ter sido muito controverso. O Messi na foi Argentina, chamado né, de espanhol durante muito tempo ele, na Argentina. Ele fazia no Barcelona, que ele já não fazia na seleção e tal. Eu duvido que a sociedade argentina bancaria o Messi na seleção, assim. Se ele apoiasse um torturador. Unanimidade, se ele falasse as merdas que o Neymar fala, politicamente. Pois é. E é bom lembrar, gente. E olha que ele tem tantas bolas de ouro. O Neymar só tem as duas do Bolsonaro. Pois é. Que nem é de ouro. Cara, uma coisa que é importante a gente falar, né, também, pra quem de repente tá desavisado, o Neymar já foi unanimidade do Brasil, gente. O Neymar, quando surge, em 2010, entre 2009 e 2010, ele surge, ele é um fenômeno em campo, dançando, brincando, jogando muita bola, no momento... Ganhou uma Libertadores numa com fase, um time do Santos, numa, que não era lá essas Coca-Cola todas. Numa fase que o futebol brasileiro estavam sem os principais estádios, que estavam alguns passando por reformas. O futebol brasileiro estava numa fase... O sucesso do futebol era o Muricibol, que era o jogo feio, gol de cabeça, bola parada. O futebol brasileiro numa fase baixa e o Neymar foi a tábua de salvação. Copa de 2010. As pessoas paravam... Dunguismo na seleção. O Neymar era unanimidade, quase unanimidade, as pessoas pediram o Neymar na Copa de 2010, junto com o Ganso, inclusive. As torcidas adversárias as pessoas ligavam a televisão para ver o jogo do Santos, não importa qual era o time. Se pudesse ir em times, em cidades que de repente não tem, o Santos não ia muito, as pessoas iam ver o Neymar. O Neymar surgiu como, inclusive, com muito mérito, porque jogou muita bola, ele sobrava, ele parecia outro esporte que ele praticava mesmo no Brasil. Então, assim, não é que o Neymar sempre foi odiado, não é... E isso é importante a gente fazer essa reflexão. O Neymar surgiu... Era pro Neymar chegar aqui hoje, provavelmente, mesmo que sem ganhar a bola de ouro, com uma outra postura. Ele assumiu essas posturas. Quando ele se lesionou em 2014... Foi uma comoção. Uma comoção nacional. Helicóptero levando ele da Granja Comari pra fazer exame. E a Globo mostrando. E agora, mesmo quem não comemora a lesão do Neymar, chato, né? Perdeu o melhor jogador. Vai ter dificuldade. Mas... Entra o Rodrigo. Assim, vai entrar o Rodrigo ou vai entrar o... E assim, e aí é importante também a gente sempre dizer isso, porque muita coisa da nossa sensação geral do dia a dia passa pela Rede Globo de televisão, e a Rede Globo de televisão é rompida com o Neymar. E tinha, na época, a gente soube depois, em 2014, que foi aquela... de exclusividade. Tinha um contrato com o Neymar. E depois, então assim, também, assim como se cria uma unanimidade e se destrói essa unanimidade... E normalmente passa pela Globo, aconteceu com o Collor, inclusive, o que aconteceu com o Neymar, das devidas proporções. Ou seja, né, duas figuras desprezíveis, aliás, mas aconteceu grupo, igual. Né? Aconteceu igual. O Collor na Copa de 90, comendo 4 minutos do Collor num pós-jogo do Brasil. Não, é um vídeo, tinha uma promoção do Fausto Silva, o Faustão, que ele sorteava um carro. Antes do jogo, ele sorteava uma carta para cada resultado. Uma carta para um vencedor, uma carta para outro, uma carta para um empate. E aí, dependendo do resultado, aquela pessoa ganhava o carro. E depois do jogo ele fazia o carona, sorteava um outro carro. E naquele negócio ali, era um pós-Brasil, Costa Rica, eu acho que tinha sido o segundo ou terceiro jogo, entra o Collor. Agora vamos falar com o presidente Collor, comentando do jogo. Caraca, que loucura. O Collor recém-possado, relativamente recém-possado, ele tinha assumido em março, a Copa em junho, e entra o presidente da República no link ao vivo, no pós-jogo, que a audiência devia estar estourando, acabou de acabar o jogo. A Globo tinha 60%, 70%. Acabou de acabar o jogo do Brasil na Copa, na Globo.
O Collor fala 4 minutos, groselha. E aí, presidente, acha que o Brasil, que tinha aquela coisa do futebol feio do Lazzaroni, pegou muito isso, né, na Copa de 90, era Dunga e tal. E aí, você acha que tem que ganhar ou tem que jogar bonito também? Não, mas o time jogou muito bem, não sei o que lá. 4 minutos o Collor fazendo groselha e o Faustão fazendo escada pra ele. Tipo, Enfim. alguém imagina, mesmo E isso já depois do confisco. já depois do confisco. O confisco foi na posse. Ele subiu no dia 15 e o confisco foi no dia 16. A gente tá falando final de junho aí, que era a segunda ou terceira rodada da Copa. Alguém imagina, mesmo os presidentes que a Globo apoiou, alguém imagina o Fernando Henrique entrando no link pra que falar loucura. 4 minutos de groselha sobre futebol? Loucura. Enfim, então assim, a questão do Neymar também tem essa. Agora, pra gente encerrar a parte final, queria que vocês dessem... Caio, Oi, diga, vai. eu queria só fazer um ponto, já que a gente já vai encerrar, que eu queria trazer Pontue. muito rapidamente um negócio que me incomodou e eu vi que que eu não estava ficando louca, porque eu vi isso no Twitter também. Que é muita gente comentando da transmissão da Globo, né, com o Galvão Bueno, de perceber um certo silenciamento da Ana Thaís por parte do Galvão. E eu queria trazer isso aqui, porque a gente conversou com a Mili Lacombe recentemente, ela falou sobre essa violência também, porque às vezes não é só você falar que lugar de mulher não é comentando futebol, como eu vi muita gente criticando, né, a Renata Silveira, que narrou, na minha opinião, muito bem, jogos da Copa, ou comentando e tal, é também silenciar, então ignorar. E assim, eu via interação com os outros convidados, chamando e tal, mas nunca chamava a Ana Thaís. Ela que tinha que entrar, e entrava, na minha opinião, muito bem. Assim, tem gente que vai gostar de uma ou outra comentarista mais ou menos, ou que vai criticar com fundamento ou não, mas, na minha opinião, muito bem, assim, porque não basta... A gente viu uma equipe formada pela Globo, também de ex-atletas e tal, e que tem uma diferença, gente. Eu não estou desmerecendo o trabalho, eu acho que tem, por exemplo, vou destacar aqui o Richarlison, né, jogador do São Paulo e do meu Galo também, que está fez, né, comentários muito legais, Muito intervenções bom. muito bacanas, Muito mas bom. tem uma diferença também de jornalista, porque sabe quando entrar e tem essa coisa do timing também. Então, às vezes, fica lá, o Caio, não, o Caio Ribeiro não, o Roger Flores, mas o Caio Ribeiro também, comentando o negócio, comentando, não comenta o jogo, não narra o jogo, você não consegue assistir o negócio, fica uma coisa, uma brincadeira entre amigos, o negócio me irrita. E isso não é falado. E eu percebi muito assim, o Galvão naquela coisa da conversa entre amigos dele, mas o clube do bolinha, saca? Aí eu tô até usando de eufemismo, porque pra mim foi uma violência. Eu comecei a ficar incomodada, eu tava só ouvindo, depois eu fui pra frente, caramba, ele não fala o nome dela. Quando ela faz um comentário, eu espero que mude, mas se vocês puderem perceber, quem está assistindo pela Globo, eu estou assistindo porque causa do delay, gente. Então fica meio complicado às vezes assistir aqui com o pessoal na vizinhança. E ele, quando ela termina de fazer um comentário, ao contrário de quando os caras fazem comentário, ele não comenta de volta, ele não tem uma troca de ideias ali, ele simplesmente corta e vai para outra coisa, vai conversar com outra pessoa. É uma coisa que está me incomodando muito, que eu acho que tem a ver com esse silenciamento que a Mili citou, que eu acho uma forma de violência também, e que eu vi outras pessoas comentando. Então, acho que hoje, né, no jogo da Costa Rica e Alemanha, que foi o primeiro jogo de Copa do Mundo a ter um trio, né, completo de arbitragem feminina, pleno 2022, né, na Copa do Catar, acho que isso é muito simbólico também. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo aqui, na porta de casa. Então, a gente fica falando que não tem liberdade para as mulheres lá e tal, não sei o quê, o Irã. Aqui na nossa casa está acontecendo uma coisa dessas, que alguns vão dizer que é exagero meu, ou exagero de quem, não está existindo isso. Na segunda transmissão, eu achei que estava interagindo um pouquinho mais, mas ainda assim percebe... É na minúcia, talvez seja porque eu sou mulher, mas eu percebi, assim, me incomodou, e eu queria registrar isso também. Importante registro mesmo. Pra gente encerrar, vou pedir destaque. Pelo menos um. Pelo menos não, vamos dar um, porque de repente, como a gente não roteirizou antes, para um não roubar no outro. Luara, qual o seu destaque na Copa? Em campo, dentro de campo, fora de campo, na transmissão? Enfim, desses últimos dias, desses primeiros dias, né, de Copa, aí, a primeira metade, 10 dias aí já foram. O que te chamou a atenção? O que tu gostou aí? Seja em campo, seja fora, seja, enfim. Meu destaque é o Godin, da seleção uruguaia, já eliminada. Eu fiquei muito feliz de ver o Godin em campo e saber Já que ele não eliminada, tá bravo. não sabemos. Não, Assim, não na sabemos. hora que o programa for ao ar, Talvez já esteja. talvez já esteja. Mas enfim, agora, na mas noite de quinta-feira, pode vencer Gana. O meu destaque é a felicidade de vê-lo jogando em um time que não é o Galo. E jogou bem o primeiro jogo, hein? Quase meteu um gol de cabeça. Isso sempre, normal. Bom destaque. Fagner Torres, o destaque da Copa até aqui pra você, em campo, fora, no grupo do WhatsApp da Central 3. Cara, muito difícil, porque eu tô
Eu tô vendo quase todos os jogos, né? Eu só não tô vendo os jogos que... Hoje, por exemplo, eu fiquei me revezando entre Alemanha e Costa Rica. E depois, quando eu percebi que estava mais quente Japão e Espanha, fui para Japão e Espanha. Mas, via de regra, estou na frente de algum aparelho eletrônico passando imagens de jogos durante todos os jogos. Muito difícil, cara, para mim... Um time, jogo... Dizer assim, eu acho que do ponto de vista de futebol, nenhuma seleção hoje joga mais que o meu time. Meu time joga um futebol muito mais bonito do que todas as seleções que jogaram até o momento. Dinizista. Esse é um ponto... Quem diria, né, Daniel? Esse é um ponto Se a gente relevante. resgatar as Eu mensagens... não lembro do Fagner criticar o Fernando Se a Diniz. gente resgatar as mensagens... Esse é um ponto relevante. O Caio era dinizista. Eu acho Sempre fui que... dinizista. Eu acho que do ponto de vista político, né, a Copa no Catar, a gente já conversou sobre isso, né, o Catar é uma excrescência, mas eu acho interessante a presença feminina nos estádios, principalmente da torcida iraniana, que as mulheres não podem frequentar estádios no Irã, e lá elas estão, inclusive, fazendo movimentações políticas com relação a isso. E a gente tem notícia, inclusive, de que o governo do Irã encaminhou aí uns quinta coluna lá para o Catar para poder monitorar essas pessoas, né? Teve um vídeo da jornalista, eu acho, Domitila Becker, que ela mostra sobre isso e conversa, inclusive, com uma iraniana nos arredores de um dos estádios, né? Isso eu acho que é importante registrar. Obviamente, minha torcida para as seleções sul-americanas e africanas, principalmente, né? Vou torcer para Marrocos, sabe, cometer o crime muito bem cometido contra a Espanha na semana que vem. Para Senegal também fazer a mesma coisa com a Inglaterra. Gana não, porque Gana vai jogar contra o Uruguai, então eu prefiro que o Uruguai passe. E se passar, muito provavelmente o Brasil ganha. E se passar vai ser Brasil, né? Aí eu acho que vai ser muito difícil para qualquer um dos dois, tanto para o Uruguai quanto para o Brasil, né? Agora vou dar um destaque, então, que eu já que você me pediu que seja um destaque, eu vou dar um destaque jornalístico, talvez, televisivo. Muito boa a Copa do Mundo do Luiz Roberto Demúcio, para mim, disparado para mim, o melhor narrador em matéria de emoção. Embora tenha se lesionado na primeira rodada, se recuperou a tempo. Em matéria de emoção, em matéria de bom humor, eu acho que é um cara que casa muito bem com aquilo que a gente precisa num momento de leveza. Já tinha falado sobre isso, acho que nas Olimpíadas, que ele narrou principalmente os jogos da seleção de vôlei do lado da Fabi, nossa amiga Fabi, e, era uma dupla fantástica, que eu gostei muito, assim, passava a leveza que aquele momento precisava. A gente que teve a Olimpíada de 2020 em 2021, por conta da pandemia, aquele momento tão terrível que a gente ainda estava vivendo, ele foi uma dupla com a Fabi fantástica nos jogos de vôlei. Eu acho que nos jogos que ele tem feito na Copa do Mundo também, ele está muito bem, no tom, ele está muito no tom. E o destaque para Renata, cara, para Renata Silveira e para o Richarlison, que para mim é a grande dupla, na verdade, em matéria de dupla. Para mim, eles dois é a melhor dupla. Para mim, é a melhor dupla de transmissão de jogos nessa Copa de 2022. O Richarlison é um cara nitidamente, você vê que ele está nitidamente preparado para poder fazer comentário futebolístico. Ele estuda o que está fazendo, né? Tem uma diferença. Não é só boleiro. O Richarlison já vem fazendo transmissões na Globo desde o começo do ano, se eu não me engano. Diferente, por exemplo, de outros boleiros que praticamente estão estagiando durante a Copa do Mundo, Zé Roberto, Isso. A própria Formiga, o Diego Ribas, enfim, alguns vão bem, outros vão mal, mas o Richarlison já é um comentarista, claro que ainda é muito recente, mas ele já é um comentarista, já tem feito Série A, Série B, no Sport TV, isso ajuda, né? Chega na hora da Copa, o cara sabe
como a Laura falou, né? Sabe a hora de entrar, sabe a hora de sair, fala rápido, fala, né? Mas ele, desde o início, tem entrado muito bem. E aí Ele eu tem acho muito assim, bem tem uma mesmo, diferença. Porque não é só questão de falar ou de ser articulado e tal, mas de trazer comentários originais, de agregar a transmissão. Porque tem isso também, assim. Por exemplo, eu acho que o Diego é articulado, é bem tal, mas é um papo meio... Aí tô cornetando todo mundo, tá, gente? Tem uma coisa meio coach nele ali que me incomoda. O Um pouco, Diego tá, pra vira aquele caralho. papo Putz. mais do mesmo. Ele nem e tá tal. indo tão mal, mas é isso. Ele tem esse papinho, né? O Diego tem ido muito bem, Eu acho que porque é um perfil, relativo, mas né? não me agrada. É. Aliás, tu falou do Luiz Roberto. O Luiz Roberto, eu tenho notado que ele tem errado muitos nomes, ele tem confundido os números. Eu sou muito fã do Luiz Roberto e acho que ele é prejudicado porque ele faz a dupla com Caio Ribeiro, com Roger Flores, que eu acho que Isso é que eu uma ia falar. dupla que, enfim... Já que a gente falou da melhor, tem a pior dúvida também, né? gente? Pelo porque amor eu de acho que Deus. não, acho que assim, acho até que eu até brinquei no Twitter outro dia, pessoal, alguns até, acho que eles separados você consegue até tolerar, agora os dois juntos, cara, parece que tá... Os capitães, óbvio. Não, e parece que eu tô ali no, sei lá, no Jockey Club assistindo, enfim, casa mal, são dois almofadinhas, assim, que nem jogavam ali um futebol ok, enganavam e tal, mas... Enfim, é isso. Eu gosto muito do Luiz Roberto, cara. Eu também gosto. Eu acho que ele traz um... Eu acho que ele fala, de vez em quando, ele fala algumas coisas sérias. Fala. Que se você sacar, se você estiver bem atento, você entende o que ele tá querendo Fala. dizer. Que ele não pode dizer abertamente, porque, né, sabemos onde ele está. Mas ele fala quando ele quer falar. E quando ele quer ser divertido, ele é divertido no tom, entendeu? Ele é divertido no tom. Ele é muito bom. Realmente gosto muito dele. Então, acho que fica aí o meu ponto positivo da transmissão futebolística. Eu não tenho visto, eu não tenho hábito de ver resenha e programa esportivo, é muito raro eu ver. Tá perdendo nada nessa Copa. É muito raro, então eu não tenho como dizer assim, estão falando do Catar, tá falando... Estão citando questões para além de campo e bola, eu não tenho como dizer porque eu não assisto. É muito difícil, eu ligo a televisão na hora do jogo. Inclusive tem essa notícia, a gente recebeu essa notícia no nosso grupo hoje, de que a partir do ano que vem a Globo vai fazer o pré-jogo de 20 minutos antes do jogo começar. Para mim não muda nada, porque para mim eu ligo a televisão na hora do jogo. Eu vejo o jogo e acabou. Então não tem muito o que dizer sobre o que está sendo dito do local onde está sendo realizada a Copa. Tem um outro ponto que eu queria colocar também, que eu acho muito bom, e aí, já que eu já falei de televisão, agora eu vou falar da internet. Eu morro de rir do meme da tapioca homofóbica, que é o mascote. Eu morro de rir, cara. Me desculpem, mas eu morro de rir. Cada vez que eu vejo aquele meme, acontece uma cena, sei lá, de um jogador que segura no saco do outro, de repente aparece o mascote com aquela bandeirinha LGBT, tipo, com o olho arregalado. Eu passo mal de rir, gente. Me desculpe. Eu tenho questões com esse meme, mas de fato ele é engraçado. Enfim. Dani, seu destaque. Antes de dar o meu destaque, corroborar aqui da dupla Renata Silveira e do Richarlison, né? Nossos companheiros dos jogos das 7 da manhã. Verdade. Já sinto saudade, já tenho nostalgia dos jogos das 7, acordar às 6h30. Nostalgia do telefone despertar às 6h45. Não, eu acordo sozinho, dia de semana eu acordo sozinho das 7, tô acostumado. Aí acordo assim, 6h30, vai no banheiro, põe um café, já liga, já tá naquela transmissão pré-jogo, né? Já bota um café pra passar, você vê o jogo, aí depois no segundo tempo já tomando o café, você vê o jogo dia de semana sem a culpa de não estar trabalhando, porque ainda não é hora de trabalho. Só começa às 9. Né? Aquele joguinho, já tenho nostalgia. Lembra da Copa de 22, o jogo 7 horas? Ai, que saudade. O destaque para as torcidas do Norte da África. É o que eu ia falar também. Que... Pela questão tanto da proximidade geográfica, em alguns casos nem tanto, né? Tipo, a Sérvia é mais perto do Catar do que o Marrocos, geograficamente. Só que não é só a geografia, a gente sabe, né? Tem a questão de pertencimento daquele espaço. Acesso. São países que falam a mesma língua, né? Então o Marrocos está lá do outro lado da África, mas fala a mesma língua do Catar. E a cultura é similar, né? A religião é a mesma. Então talvez o torcedor marroquino médio sinta-se mais confortável de ir ao Catar do que ir à Espanha, que é pertinho, que é do outro lado do Estreito de Gibraltar. E há uma série de implicações políticas aí nesse jogo, até pela grande presença de imigrantes marroquinos na Espanha e pelo histórico que a Espanha tem de
dominação do território marroquino até hoje. Jogo que já teve em 2018, né? Espanha e Marrocos são países que são fronteiriços. É. Foi em 2018, mas não era eliminatório, como Pois agora. São países fronteiriços. A Espanha tem 2 enclaves no território marroquino, né? As cidades de Ceuta e Melilla, que são muito problemáticos por questão de migração, Tem né? muro, né? Se não me engano, São cidades muradas, cercadas. Já teve caso das Forças Armadas espanholas metralharem gente que tentou atravessar pelo mar. O muro entra água dentro. Quem quiser procurar pela internet aí, Ceuta e Melilla. Melilla são 2 L's, né? É uma fronteira bizarra, com um muro entrando dentro da água. Enfim, coisas horríveis desse ponto. Mas, as torcidas de Marrocos, Tunísia, né? A própria torcida do Irã tem dado espetáculo no estádio, ajudado numa Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que é um país fronteiriço ao Catar, essas torcidas têm ajudado a fazer o ambiente de estádio no Catar, né, que é um não país, que é um país que não tem povo. A gente estava conversando com o Fagner outro dia, né? Os jogos do Catar não tinham nenhum ambiente de futebol. Contrataram os caras lá e mesmo assim... Que é um país que menos... Teve time do Rio de Janeiro que, quando foi jogar Libertadores, também contratou Teve torcedor para poder ir pro Equador. Só que eu só falo o nome. Ninguém se defendendo. Eu só falo o milagre, mas não conto o nome do santo. Pouco mais de 10% da população. Tá botando fogo na discussão. Pouco mais de 10% da população do Catar é catari, né? É cidadania do Catar, então é um país sem povo, é uma seleção sem torcida. E num país tão asséptico, né? Em estádios que são todos iguais, o Leandro Amin tem falado no podcast trivial, no estádio sei lá qual, no estádio tanto faz, né? Porque nas outras Copas a gente tinha essa coisa, na cidade tal, no estádio tal, no estádio... Essa Copa tanto faz como tanto fez, qual é o estádio. Essas torcidas têm criado E vocês sabem qual também. Alto Mama, né, provavelmente. Alto Mama. Não é esse, Luara? Agora ratifica aí. Não, eu não sei se eu posso chamar ele aqui como eu chamo. O Alto Mama é o... A quinta série o Alto Mama é o que parece a tenda? Não, parece outra coisa. Ah, tá. É o que parece a outra... Não, tá. também não. Esse é outro. O Alto Mama é só o nome, né? Alto Mama. Ah, sim. A quinta série é o nome. O do estádio que parece a tenda. O membro sexual feminino é outro também. Procura aí. Eu só conheço o Alto Mama e eu só conheço o Alto... Qual? Não, eu tô falando, alô, vovó, não ouça... Não, mas eu falei o nome técnico. Eu só conheço o Alto Mama e o 974 974 E o containers código e o telefônico código do DDD deles. Mas enfim, essas torcidas deram um ambiente de futebol, né, para jogos nessa Copa que é um país sem nenhum ambiente de futebol. O estádio é o Al-Wakra. Al-Wakra? É isso? Acho que é isso. Al-Wakra. Acho que é isso. Enfim, o meu destaque seria esse, né, das torcidas, né, tem me animado muito, que é isso, né, eles estão dando clima de estádio, né, embora a torcida argentina tenha feito bonito também no último jogo. A Argentina foi reforçada no último jogo. Porque a AFA contratou, mandou levar a galera os torcedores da enteadas argentinas, então ficou bem legal. E a diferença daquele do Brasil, naquele movimento verde e amarelo, parece um startup. Isso aí é um bando de branco paulista patrocinado, né? Aquilo ali não pega. Até acho a ideia boa, mas enfim. Até o nome fede ao sotaquinho Itaim Bibi, né? Até o nome. Não é legal. Com todo respeito aos ouvintes paulistanos, a verdade é essa. Então, meu destaque vai ser para... Acho que tá vendo aí houve uma divisão de forças aí nas oitavas. A gente tá gravando na quinta, então a gente não tem... Faltam ainda 2 vagas a serem decididas entre Suíça, Camarões, Sérvia, Gana, Coreia do Sul e Uruguai. Os cruzamentos do grupo GIH. Mas é a questão dos representantes, né? Pela primeira vez, a Copa do Mundo terá representantes de todos os continentes no mata-mata, né? Os europeus, como ali os europeus de segunda e terceira prateleira, né? Tem muito europeu, né? São 13 vagas de 32 para europeu. E os europeus de segunda prateleira, Dinamarca, a própria Bélgica, que já está numa geração mais caída, outros que se classificaram como a Polônia, País de Gales, enfim, times que de Dinamarca, que não veio muito ali não tá muito afim ali mesmo de jogar, tu vê que eles estão ali num marasmo, ao passo que a África iguala, né? Pelo menos iguala
o número de representantes nas oitavas, né? Senegal e Marrocos. Amanhã a gente pode ver... Não, é igual o maior número de africanos na história. Em 2014, no Brasil, foram duas foi também. Argélia e Nigéria. Isso. E já temos duas e podemos ter a terceira amanhã, que seria... Iguala, né? E aí tem a Oceania, né? A Austrália, embora a Austrália pela Ásia jogue... desde 2010. As eliminatórias pela Ásia e no Japão a Ásia, além, claro, de Brasil e Argentina na América do Sul, né? Estados Unidos na América do Norte e alguns outros europeus. Então, acho que esse é o destaque quando você faz uma Copa em termos esportivos, né? Quando você faz uma Copa num lugar mais neutro, digamos assim, fora da Europa, é um padrão, né? Os europeus classificam bem menos do que na Europa. Eu fui buscar, desde que está nesse formato atual, em 98, sempre que a Copa foi na Europa, eles classificaram 10 de 16 times, né? Dos 16 possíveis nas quartas, eram 10 europeus. E sempre que a Copa foi fora, eram 6, com exceção, se E não me também tem engano, questão de 2002. torcida, né? Porque o Qatar, é claro que os europeus têm mais condições econômicas, mas ele é mais caro para eles Acho também. que o pessoal também deu uma E boicotada, você teve teve uma a boicotada, classe é média ruim ficar no europeia, Qatar e não tal. vou pro Qatar. Não, e você tem que viajar e ficar lá, como você tinha que viajar e passar um mês no Brasil, como você tem que viajar e passar um mês no México, nos Pois Estados Unidos. não Na tem muita Europa, coisa pra dá fazer. pra fazer bate-volta. Pois é. Uma Copa na Alemanha, Você vai torcida um da dia França pra vai e Itália. volta. Pois é, E a mesma coisa a Itália. pois é. Então, Eu acho que com essa coisa de representadas, né, essas seleções de todo continente, aí, a gente já pode começar a pensar uma dissolução aí da ONU e começar a resolver os conflitos tudo na bola. eu acho que é o ideal. Então já aproveita, Luarita, boa noite, até semana que vem. Você estará em São Paulo semana que vem, né, pro nosso evento. Já tem as informações do evento pra gente divulgar? Você pegou alguma coisa aí? Como é que tá essa divulgação? Não, por enquanto, é aquilo que você tinha me passado mesmo, né? Ponto de comunicadores, podcasts, para a gente poder pensar. A gente vai ter um aí, encontro ali Eu não sei como é que tá, se é convite, se tá por ingresso, mas procurem saber aí, gente. A mídia na nave da Mídia Ninja vai haver... A nave coletiva, né? A nave coletiva da Mídia Ninja em São Paulo vai haver um encontro de podcasters e influenciadores e produtores de conteúdo da internet. E o lado B estará representado pela Luara, né? Então a Luara não estará conosco na semana que vem. Se a gente souber aí de informações, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, nas redes sociais da própria Mídia Ninja, deve pintar alguma coisa, outros produtores também devem divulgar. Eu não sei como é que tá a questão de ingresso, enfim, de entrada, como vai ser ainda. Mas enfim, Luara, boa noite. Boa noite, Caio, Fagner, Daniel. Legal a gente finalizar com um pouquinho de papo aí sobre futebol. Também vou sentir saudade dos jogos às 7 horas. Eu que acordo todo dia às 5h30 da manhã. Então não foi dificuldade exatamente. Mas vou roubar e dar mais outro destaque que é da Copa, que é a quantidade de bandeiras do Galão em jogos do Brasil, em outros jogos também, mas principalmente em jogos do Brasil. Então tem bandeira do Galo, tem seleção em campo jogando, ganhando. O único time em que as bandeiras do Galo não dão sorte é pro próprio Galo, eu acho. Então, boa noite aí. E muita bandeira Tá da todo Palestina mundo. na torcida. No mundo árabe, né? Tem uma questão palestina bem legal, né? Da família do Tite também, né? Que foi ajudada por um palestino. Tem umas questões palestinas bem legais. Vou aproveitar e vou dar outro destaque então, Laura, que foi a bandeira da Mocidade Independente Padre Miguel, que pintou no jogo do Brasil. Não viu, não? No primeiro jogo, né? Quando o Richarlison faz os gols, foca bem, né? E parece que é um ritmista da Mocidade que tá lá. Mocidade que é Marrocos. E Argentina. Fagner, boa noite. Boa noite. Já que falou de Palestina, um outro destaque, o Brasil, queiramos nós ou não, tenhamos muita raiva da camisa verde, da camisa amarela. Eu não tenho, não, tô completamente canalizado. Ou não. O Brasil é o time dos corações oprimidos do mundo. É bonito pra caralho você ver a reação do povo no Haiti, em Bangladesh, na Índia, na Palestina, no Líbano, quando é gol do Brasil, quando o Brasil joga, quando o Brasil ganha. É bonito pra caralho. Vejam. Porque é isso, assim. Eu acho que só mesmo o brasileiro não sabe a importância do Brasil no mundo. O Brasil é um país gigante, com enorme influência, poderia ser uma enorme influência positiva no mundo, já foi em algum momento,
É um país com muitos defeitos, muitos problemas, que esconde muito os seus problemas, que joga muitos seus problemas para debaixo do tapete, mas é um país de produção intelectual, cultural, impressionante. É um país de beleza natural, ambiental, impressionante. E isso faz com que a gente seja referência positiva em algumas coisas. E o futebol funciona como um catalisador desse elemento brasileiro no mundo. Então é muito bonito, cara, quando o Brasil ganha, faz um gol, e a gente vê as imagens do povo africano, né, na África do Sul, em outros pontos da África, em outros países da África, no Oriente Médio. O Oriente Médio mexe muito comigo, especialmente, porque eu acho muito impressionante a forma como o Brasil é uma referência futebolística no Oriente Médio. Eu acho muito impressionante a popularidade do Brasil no Oriente Médio. Então, quando eu vejo imagens do Líbano, na Palestina e etc. e tal, eu fico realmente muito impressionado e muito tocado. Então, o período de Copa do Mundo é o período que a gente pode se orgulhar, não diria se orgulhar de ser brasileiro, porque eu acho isso um pouco piegas e tal, mas a gente pode se orgulhar um pouco do nosso país, assim, porque mostra como o Brasil ele melhora o sofrimento de muita gente ao redor do mundo por alguns minutos, por algumas horas, assim. A vitória do Brasil, ela é um álibi, ela é um antídoto, melhor dizendo, né? Ela é um remédio para o sofrimento de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, acho que isso fica de recado positivo. Permita-me só discordar, na verdade, complementar, Fagner. Não é que o futebol é um catalisador desse poder do Brasil, não. O futebol é o criador desse poder do Brasil. Né? Se o Brasil está no mundo, agradeça ao futebol brasileiro, agradeça figuras como Pelé, né? Então, que a gente sabe que é bastante controverso, mas que é o fundador do Brasil no mundo, né? Claro que, enfim, isso não enfim, a própria participação do Brasil na ONU, né? Já não é que o futebol ele inventa no sentido estrito da palavra, né? Mas é ele quem coloca o Brasil no mapa, né? E como até a gente conversou com o Aurélio, né, do Copa Além da Copa, o futebol bota os países muitas vezes no mapa, né? E o Brasil foi colocado no mapa pelo futebol. Daniel, boa noite. Boa noite. Já falei pra caramba. Semana que vem a gente volta. Semana que vem a gente vai tratar novamente da questão climática. A gente vai pegar aí alguns bons exemplos que estão acontecendo no Brasil. Vai ter uma conversa bem legal. E lembrar vocês, na outra semana, tá, gente? Na semana do dia 15, quinta-feira, dia 15, às 7 horas, a gente entra ao vivo no YouTube para fazer a despedida, para dar tchau para este ano duro, difícil, que vocês acompanharam a gente aí. Então vai ser uma gravação ao vivo no YouTube, tá? Uma live 7 horas da noite. A gente conta com vocês. A ideia é que a gente interaja bastante, não tem pauta. Onde daremos nossos prognósticos sobre a final da Copa do Mundo? Pois é, provavelmente sem pauta, porque a pauta vocês vão criar lá na hora, vocês vão perguntar e vão dar temas pra gente discutir, porque eu acho que uma das coisas que o podcast de áudio gravado que a gente faz acaba prejudicando muito essa interação. A gente está tentando interagir mais com vocês, então a gente espera vocês dia 15, 7 horas, no youtube.com/, lá do B do Rio. Fagner, você quer dar um pós? Não, só para dizer que também não vou estar aqui na semana que vem. Isso. Semana que vem, provavelmente só eu e o Daniel. A gente tenta, de repente, aí, aquecer e reforçar a nossa equipe, mas enfim, provavelmente só eu e o Daniel. É isso, gente. Até semana que vem. Aproveitem a Copa, aproveitem os Jogos do Brasil, as festas, as bebedeiras. Quem não quiser aproveitar, quem quiser ler um bom livro, ver um bom filme também, tudo bem. E vamos nessa. Até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.